Então, irmão, você está falando que gosta de podcast porque o que é conversar é a melhor forma de aprender? Exatamente. Para mim, eu adoro ler, adoro fazer várias coisas que têm a ver com aprendizado, mas eu aprendo mais conversando com as pessoas. E se você for ver as culturas antigas, o conhecimento ele era oral, era passado de uma pessoa para outra antes de existirem livros, antes de existir a escrita. Então, as bases do conhecimento que a gente tem hoje como humanidade foram construídos conversando. E eu aprendo muito conversando, não só escutando, mas também falando. Conforme eu vou falando, os pensamentos vão se formando dentro da minha cabeça e aí parece que a coisa vai se elaborando, vai ficando mais completa, vai ficando mais complexa, mais simples também. Então, cara, tá aqui nesse podcast, poder conversar sobre os assuntos que eu mais gosto, sobre as coisas que eu acredito que tem que vir para o mundo, é maravilhoso, é o melhor dos mundos. Que alegria, irmão. Alegria grande te receber aqui. Né, eu já pedi pro Bruno começar a gravar ali antes mesmo de fazer a abertura, porque aqui cada minuto é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar, de aprender, de crescer, né, de evoluir juntos. E estou muito, muito feliz mesmo com a sua presença aqui no Clube da Transformação, com a presença aqui no nosso estúdio. Abrindo oficialmente aqui os nossos trabalhos, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Né? Se você não segue ainda o Clube da Transformação, siga no Instagram, @Clube da Transformação. Também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E também siga o @PTZen, que nesse momento é o patrocinador aqui desse podcast, né? Que são os apartamentos Zen que a gente aluga aqui em Floripa. São apartamentos que tem mandala pintada na parede, cristais. É bem nessa pegada que você está vendo aqui, Juliano, do nosso estúdio aqui também. E como a gente não achou nenhum estúdio com essa pegada para a gente gravar, que a gente pudesse ficar descalço, como a gente está aqui, né? Que tivesse plantas naturais, a gente resolveu montar um e também compartilhar. Né, compartilhar com as pessoas, então esse lugar também está à disposição para aquelas pessoas que queiram gravar conteúdos conscientes, né, para alocar esse espaço aqui também, para poder utilizar. Tem uma pirâmide ali que dá para meditar, tem uma biblioteca cheia de livros, então está à disposição para quem tiver interesse em utilizar esse espaço também. E, gente, tô aqui com meu amigo Juliano Poeta. Meu amigo, que alegria. Eu vou contar para vocês. Fiquei tão emocionado aqui que eu nem tinha aberto aqui a bio dele para eu poder ler para vocês, mas o Juliano, ele fez uma coisa maravilhosa, porque eu vou compartilhar com vocês isso, né, que normalmente tem agendas das mulheres, né, ele vai contar essa história aqui, agendas dos ciclos e tudo mais, e ele criou uma agenda maravilhosa, que é muito mais do que uma agenda, né, que é a Jornada Solar, que daqui a pouquinho ele vai compartilhar mais com a gente também, e também tem esse livro maravilhoso, hoje eu estava folheando esse livro aqui, Juliano, e é ouro puro, hein? Eu não tinha aberto ainda, vou te confessar, desde o nosso ritual solar, mas é ouro que tem aqui nesse livro. E eu adoro o livro assim, ó, fininho e que tenha o ouro nele, que são os 13 passos para ser um novo homem. Então, meu amigo, vou dispensar aqui as apresentações mais formais. Eu queria dizer para você o seguinte, de onde surgiu essa inspiração para criar essa maravilha aqui, Juliano? Cara, a Jornada Solar, ela é uma ideia que já veio para muitas pessoas. Eu já encontrei, nesses últimos anos, algo entre 10, 20 pessoas que me disseram assim, cara, eu tive a mesma ideia que você de criar uma agenda para os homens, que focasse nos ciclos, que fosse para a gente trabalhar o autoconhecimento, mas essas pessoas acabaram não fazendo, ou enfim, foram fazer outras coisas, e eu recebi também essa mesma ideia e criei a Jornada Solar. A criação dela foi em 2019, dia 8 de abril de 2019, então a gente acabou de fazer 5 anos de história. E foi um dia que eu estava com a minha namorada, ela tinha recém parado de tomar a pílula anticoncepcional, ela tomava há cerca de 10 anos aquela pílula contínua, então ela não menstruava. E quando ela decidiu parar de tomar a pílula, ela fez isso querendo conhecer mais o seu corpo. A mulher tem muito isso dos ciclos bem marcados, né? Tem todas as fases da menstruação, a TPM, que é a mais famosa, né? O período menstrual que a mulher fica ali normalmente mais recolhida. Então, nas mulheres isso é muito claro e tem, como você disse, várias agendas, vários materiais voltados para a mulher conhecer os seus ciclos. E aí uma dessas agendas chama Mandala Lunar, é uma agenda bem famosa aqui no Brasil, é um dos livros que mais vende, né? Elas estão acho que já na 9ª edição, esse ano elas venderam acho que 30 mil exemplares, 40 mil, não sei, é um número bem alto assim, e elas fazem só por venda própria, né? Não tem editora, elas são as próprias editoras delas.
E aí um dia, nesse dia, né, dia 8 de abril de 2019, eu fui com a Fran para comprar uma mandala lunar junto com uma amiga nossa que revendia. Que isso também eu acho uma coisa maravilhosa. É uma revenda que é por pessoas que se identificam com a causa e aí passam adiante esse livro. E aí quando eu peguei o livro delas na mão, eu achei maravilhoso, porque é um livro que é interativo, que é para você escrever nele, que tem ferramentas para você usar diariamente, que tem poesias, que tem textos explicativos. Então, é um livro muito bonito e eu fiquei apaixonado. Sabe, amor à primeira vista? Uhum. Né? Eu tive esse amor à primeira vista com a mandala lunar, mas ao mesmo tempo eu tive uma decepção, porque quando eu pensei assim, pô, vou usar esse livro, eu também me dei conta de que não era para mim. A mandala lunar é para mulheres. Eu não sou uma mulher, eu sou um homem. E aí eu fiquei meio decepcionado, tipo, poxa, que estranho, né? Eu quero, mas não quero, não é para mim. Então, nesse momento, a Fran fez uma provocação. Ela disse, por que você não cria? Então, imagina para os homens. Eu já estava há 6 anos participando de grupos de homens naquela época. Eu já tinha publicado outros 2 livros que são de poesias e desenhos. E eu recém tinha saído de uma empresa que eu era sócio, que eu trabalhava dando consultoria para empreendedores sociais. Então, eu tinha os conhecimentos de como fazer, eu tinha o tempo, eu sabia especificamente sobre esse assunto de homens e masculinidade consciente, e aí, cara, eu disse, tá, vou fazer. Aí, quando eu cheguei em casa, ela fez uma pegadinha comigo. A Fran, ela sabia que eu ainda não estava pronto o suficiente para fazer esse livro. Então, o que ela fez? A gente começou na hora assim, a fazer uma pesquisa para saber se já existia alguma coisa parecida. Então, eu botava lá agenda para homens, autoconhecimento para homens, livro, ficava pesquisando e vinha muita pouca coisa e nenhuma agenda para homens. Isso não tinha. Eu procurei em inglês, espanhol, português, não achava. Até que a Fran chegou e disse, Juliana, achei aqui, ó. Tem já uma agenda e tal, já tem não sei quantos milhares de seguidores, já é muito famosa. Aí eu dei aquela murchada, disse, bom, beleza, né? Vou comprar uma pra mim e é isso. E aí quando ela viu que eu fiquei triste, ela disse, é brincadeira, não tem nada, não sei o quê. Aí, poxa, quando ela fez assim essa pegadinha comigo, aí que eu vi o quanto que eu queria fazer esse projeto, quanto que essa ideia na mesma noite já tinha me cativado. E aí, cara, comecei a ir atrás. E eu pensei, bom, preciso de outras pessoas para fazer isso comigo, porque a proposta da jornada é que ela seja não só uma agenda, mas que ela tenha uma comunidade de pessoas que estão se ajudando, porque eu acho que isso é o que mais falta nos homens, esse lugar de apoio, de irmandade. A gente está muito acostumado nas amizades masculinas a ficar sempre competindo. Qual time que é melhor? Quem que tem mais dinheiro, quem que tem mais sucesso, né, nos parâmetros padrão do mercado. E aí eu já tinha experiência de participar de grupos masculinos em que a experiência era outra, em que a gente, enquanto homem, se apoiava, que estava junto, que estava ali, um para escutar o outro. Então, eu fui atrás de outros caras. Eu encontrei o Eduardo Pereira, que criou comigo as primeiras 4 versões da Jornada Solar. Também o Ayrton Gregório, o Greg, que participou da primeira edição. E o Lucas Skin, que criou a logo, toda a identidade visual da Jornada Solar. Ele participou também das 3 primeiras edições, o Lucas. E aí, enfim, com o tempo o negócio vai crescendo, as pessoas entram, saem. Hoje a gente tem uma equipe, a gente tem uma rede de revenda própria, a gente já espalhou mais de 23 mil livros, está traduzido para inglês, para espanhol. E aí, enfim, a jornada ela se desmembrou em outras coisas. A gente faz também cursos, a gente tem retiros, que você já participou do nosso Ritual Solar, vai ter tem o Retiro Origens também, aqui em Floripa. Aí a gente foi criando outras coisas, porque o livro e a agenda eles são uma parte. Agora, o que interessa mesmo é a mensagem, é o que está dentro. E a mensagem ela pode ser espalhada de várias formas. Que bonito, né? E que como é bonito ver o papel da mulher na vida de um homem, né? Porque acho que a mulher, ela tá sempre levando a gente pro mais, né? Não, a gente já tá bom, deixa eu dar uma descansada. Não, mas tem mais. Né? Eu acho que você pode mais, né? Eu acho muito, muito bonito nisso, né? O que você pode falar pra gente sobre isso? Essa relação aí do homem com a mulher e do posicionamento, né? A gente fala muito dessa energia masculina, do feminino. O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Cara, acho que as mulheres elas estão uns 100 anos na nossa frente quando a gente fala de autoconhecimento. E é só você olhar historicamente
como que as mulheres lidam na relação com o próprio corpo, na relação entre elas também. Tem até o conceito que chama sororidade, né? Não existe uma palavra para amizade entre homens. A sororidade é só entre mulheres, né? A gente diz que é irmandade entre homens, mas é uma palavra genérica. Então, elas têm até uma palavra para designar a amizade entre elas, o apoio entre elas. E existe também por outro lado, existe um peso social nas mulheres, né? De que a mulher, ela acaba sendo muitas vezes a terapeuta do homem. Tanto que esse tempo eu estava escutando um podcast do Drauzio Varela e ele trabalhou muito em presídios. Aí perguntaram para ele qual que é o principal fator para um homem conseguir se ressocializar depois que ele sai da cadeia. E na visão dele é o apoio de uma mulher. Então, existe uma parte muito positiva nisso, de que as mulheres elas ajudam os homens a entrarem no caminho do autoconhecimento. Eu participo de muitos grupos de homens e é extremamente comum escutar do cara que ele foi mandado lá pela mulher ou que ele foi apresentado a esse grupo pela sua mulher. As mulheres elas estão muito mais atentas, elas já sabem que isso é bom. Os homens, muitas vezes, a gente está mais preocupado em encher o currículo, né? Vou fazer um curso de Excel, vou fazer um curso de não sei o quê, vou fazer essa especialização, esse técnico aqui, porque é muito para mostrar para os outros. E já as mulheres, elas perceberam, há mais tempo que nós, a importância de você investir em você mesmo. Né? Você não precisa botar isso no currículo. Você pode fazer um investimento na sua vida, não só na sua carreira. Então, a jornada solar ela é um investimento na sua vida, né? Você vai ter uma ferramenta para te ajudar dia a dia, a reconhecer seus hábitos, seus padrões, a evoluir. E as mulheres, elas estão mais atentas. Tanto que 50% das pessoas que compram a jornada solar são mulheres. A maioria, a grande maioria disso é para presentear. Elas presenteiam o pai, o irmão, o filho, o amigo, o ex-namorado. Sabe? Que cara que vai presentear a ex-namorada com um livro de autoconhecimento? É bem mais difícil. Né? Eu sou amigo de várias mulheres que têm livros, né? Tem a Tabata do Astro Planner, tem a Yasmin do Anuário da Deusa, a Naila e a Eve da Mandala Lunar. E assim, eu nunca escutei delas de que elas têm um grande público masculino. Isso não existe. Elas têm lá, sei lá, 5% chutando, né, de homens que compram e quase sempre para presentear mulheres também. Mas a gente é 50% de mulheres que compram. Então, as mulheres elas têm um papel fundamental. E isso, a própria Clarissa Pinkola, que é a autora daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem um texto dela que fala que se as mulheres querem viver em um mundo sem guerra, em um mundo de harmonia, elas precisam também ajudar os homens. Porque tem uma premissa que eu levo na minha vida que é sempre a pessoa que está mais consciente, ela tem a responsabilidade de ajudar a pessoa que está menos consciente. Então, se as mulheres, de forma geral, estão mais conscientes do que os homens sobre o que mais importa na vida, é responsabilidade delas nos ajudar. Isso não pode ser um peso social de que a gente joga, mulheres, então agora vocês têm que cuidar da casa, vocês têm que trabalhar, vocês têm que não sei o que, e ainda vocês têm que me ajudar a evoluir espiritualmente. Não pode ser isso. Mas a gente precisa estar atento nessa mensagem. Quem está mais consciente ajuda quem está menos consciente. Isso é um acordo que eu tenho com a Fran, a minha noiva, né, de que se em algum momento a gente se desentende, de quem que é a responsabilidade de levar o que poderia ser uma briga para um lugar de paz, de entendimento? A responsabilidade é de quem está mais consciente. Naquele momento, né? Naquele momento. Porque a consciência, eu sinto que ela oscila também, né? Às vezes a gente perde um pouquinho da consciência, principalmente eu percebo quando a gente está cansado ou estressado. Né? No meu caso com a Josi, eu falo, se a gente está cansado, estressado, no final do dia, início da noite ali, não é hora de tocar em assunto mais delicado. Né? Porque a chance da gente ir para a sombra ali e falar alguma coisa que não gostaria, ou ter um comportamento inconsciente, ele é muito grande. Né? Então eu gostei muito desse conceito, né? Maravilhoso, de que sempre é o mais consciente que tem essa responsabilidade. Adorei. Adorei, muito bom. E isso serve para tudo, né? Porque tem uma frase do Emerson que eu gosto muito também, que diz o seguinte: todo ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa, e nesse ponto eu aprendo com ele. Então, trazendo isso para a consciência, tem pessoas que são mais conscientes de cuidar do corpo, outros são mais conscientes de cuidar da alimentação, outros são mais conscientes de cuidar do espiritual.
né? E sempre um vai aprender com o outro, isso tanto no casal quanto com amigos. Mas eu vejo isso, que as mulheres elas já têm mais o hábito de se reunir, de compartilhar, de ter um espaço de vulnerabilidade, né? Mas nós homens não, a gente foi treinado para competir, para ser melhor do que o outro, né? Para não precisar de ninguém. Né? A gente tem que ir para frente, para cima, vamos embora, e eu tenho que batalhar para isso, né? E o que eu percebo e o que eu gostei muito, né, de participar com vocês lá da Jornada Solar, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela também, é dessa integração, né, da energia feminina com a energia masculina. E como tem pessoas com certeza assistindo esse podcast que talvez nunca tiveram acesso a esse conteúdo, eu digo que ele deveria ser ensinado na escola, né? Porque é básico. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho isso. O que é essa questão da energia masculina, energia feminina e como que a gente pode usar isso conscientemente a nosso favor? Sim. Cara, para mim, a energia masculina e feminina, ela tá dentro das leis universais, que é a lei da dualidade. Então, tudo aqui na Terra é dual. Por exemplo, tem o dia e aí tem a noite. Você não pode ter só dia. Em algum momento você vai ter a noite. Você vai ter o preto, tem o branco. Sempre vai ter os opostos e complementares. É aquele símbolo do yin yang, né? Então, para um ser humano nascer, do que ele precisa? Ele precisa de um pai e de uma mãe. Sempre é assim. Você nasce, você tem dois lados. Tem o lado esquerdo e tem o lado direito. Você olha para o seu cérebro é dividido em dois, né? É muito louco, assim, quando você pega um cérebro humano na mão, você abre ele, é como se fossem dois gomos, assim, ele só se conecta no final, ali no tronco, né? Que daí desce para a espinha. Então, todo mundo tem esses dois lados. E eu gosto de olhar para essa questão de energia masculina e feminina, menos do ponto de vista místico, que eu acho interessante, mas que às vezes fica um pouco distante da maioria das pessoas, e mais do ponto de vista prático. Então, por exemplo, o cérebro tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, né? O lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela parte prática da vida. Então, o lado esquerdo do cérebro, ele é viciado em organizar e categorizar as coisas. Eu olho aqui, eu vejo, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, computador, tem uma pessoa aqui, outra ali, é desse jeito, a temperatura tá assim. O lado esquerdo do cérebro, ele tá sempre categorizando tudo, organizando tudo. É por isso que a gente consegue sobreviver, se lembrar das coisas, né? Saber, olha, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Então, o lado esquerdo do cérebro, ele tá constantemente preocupado ou com o passado ou com o futuro. Já o lado direito do cérebro é o contrário. Ele tá totalmente preocupado com o presente, com as sensações, com o aqui e agora, com sentir. Tem um TEDx que é maravilhoso, que é de uma neurocientista, que ela teve um derrame no lado esquerdo do cérebro. E aí ela descreve a experiência dela de ter um derrame sendo uma neurocientista. E como ela teve o derrame no lado esquerdo, então ela só sentia as coisas. Então ela descreve que ela botava a mão na parede e sentia que ela era um com a parede, que era tudo maravilhoso, mas ela estava tendo um derrame, estava tendo um AVC. E aí ela não conseguia se comunicar porque ela ia discar no telefone e o telefone era como se fosse uma extensão no braço dela, ela não conseguia ver os números. Então, energia masculina e feminina para mim é a mesma coisa, né? A energia masculina, ela seria a nossa capacidade de organizar, de planejar, de fazer com que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, de ser objetivo. É a minha capacidade de dar, de fazer as coisas, de colocar em prática. Já a energia feminina seria o contrário, seria a capacidade de receber, de sentir, de fazer as coisas de uma forma subjetiva, de interpretar o mesmo fato, de entender que não existe um fato e sim várias facetas da mesma coisa. Então, eles são complementares. Se você tiver só o lado esquerdo do cérebro, a vida vai ser um saco, vai ser tudo chato, porque o tempo todo você vai querer organizar tudo. Agora, se você tiver só o lado direito, também você não vai conseguir avançar na vida, porque você vai ficar que nem uma ameba, só sentindo as coisas. E energia masculina e feminina é a mesma coisa. Se eu tenho muita energia masculina, quer dizer o quê? Que o tempo todo eu fico tentando controlar as situações. Eu fico sempre tentando prever o que vai acontecer ou me apegando a fatos passados, sempre numa situação em que eu quero que aquilo chegue a um determinado resultado, porque precisa ser dessa maneira, fico forçando as situações. Agora, se eu tenho energia feminina em excesso, o que acontece?
eu fico sem saber nunca o que vai acontecer, né? Aí você fica uma coisa muito caótica, né? O masculino seria a ordem e o feminino seria o caos. Então, só feminino, cara, é um caos. Como que você vai chegar do ponto A para o ponto B? Ah, sei lá, eu vou indo. Aí um percurso que você poderia demorar 1 hora, você demora 10 dias para chegar lá. Entendeu? Não existe objetividade, não existe um planejar, fazer as coisas de uma determinada forma. Então, isso é um desequilíbrio. Eu entendo que para a gente ter uma vida que seja equilibrada, que seja uma vida equânime ou bem distribuída, que você consiga fazer as coisas avançar, mas também aproveitando a jornada, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer resultado. Poxa, você quer olhar para sua conta ali e ver que você tem uma estabilidade financeira, você quer ter um bom lugar para dormir, você quer ter as condições, né, para ter uma boa vida. Só que ao mesmo tempo você não quer só focar no resultado, né? Você quer aproveitar o processo, você quer curtir, quer se divertir, quer fazer com que as coisas sejam leves. Então você precisa dos dois. Você precisa ter o foco lá na frente, entender assim, olha, eu aprendo com meus erros do passado e eu tenho uma intenção para o meu futuro. Beleza, esse é o masculino. Agora, o que eu estou fazendo aqui agora? Deixa eu sentir esse momento, viver isso, porque senão é aquela coisa, as pessoas dizem assim, cheguei nos meus 80 anos, parece que eu pisquei os olhos. Sim, você só estava focando no resultado, você não aproveitou o processo, né? Então, essa é a energia feminina. Cara, sentir cada passo, colocar propósito em cada coisa. As pessoas acham, muitas vezes, que o propósito, ele está muito vinculado com o resultado. Não, cara, o propósito é você justamente olhar para o processo, né? Você colocar uma intenção de aproveitar, de conhecer a si mesmo e de ajudar os outros também. Isso é propósito. Eu acredito que todo ser humano tem 2 propósitos básicos na vida: conhecer a si mesmo e amar os outros. Isso foi o que os mestres ensinaram, né? E aí cada um vai ter os seus propósitos específicos. Quando a gente presta atenção nisso, você sente isso, você direciona a sua energia para isso, aí, cara, o masculino e o feminino, eles ficam equilibrados. O feminino seria conhecer a si mesmo, né? Olhar para dentro. O masculino seria ajudar o outro. Então você vê que tudo sempre tem essa complementaridade. E isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Com certeza. Agora, você acredita que, por exemplo, nós homens, para equilibrar essas energias, a gente deveria ter um pouco mais dessa energia masculina ali, de ação e tudo mais, ou não? É equilibrar as duas? Como é que você vê essa questão? Porque hoje as mulheres também estão muito nessa energia masculina, né? De fazer e de entrar nessa energia, às vezes, de competir, né? Com os homens. Como é que você vê isso? Cara, eu acho que cada caso é um caso. Então, por exemplo, eu vejo assim, se a pessoa ela tá com ansiedade, provavelmente ela tá com muita energia masculina. Porque ela quer o tempo todo chegar no resultado. Agora, se ela tá com depressão, é muita energia feminina, porque ela fica olhando muito para dentro, ela emerge muito nos seus pensamentos, e um pensamento ali, ela começa a transformar aquele pensamento que é uma coisa pequena em uma coisa gigantesca, porque só olha para dentro. Então, para mim, hoje a gente vive num mundo que tem as duas coisas desequilibradas. Claro que dentro, por exemplo, do mercado corporativo, aí quando você segmenta, é um mercado muito masculinizado. Indústria, né, todo o setor de TI, setor financeiro, são mercados em que a energia masculina está muito presente, tanto que eu escuto de mulheres que trabalham na área comercial ou dentro dessas indústrias, desses setores, que elas precisam se masculinizar para conseguir ascender socialmente dentro da empresa. Então, como que elas fazem isso? Usando roupas que são muito fechadas, que não mostram as curvas do corpo, cortando o cabelo bem curtinho, às vezes ganhando peso para que ela seja, entre aspas, menos atraente fisicamente e ela tenha uma passabilidade melhor entre os homens, para que os homens não vejam ela como um objeto de desejo e sim como uma outra pessoa, simplesmente, que está ali com eles. Então você vê como esse desequilíbrio da energia masculina dentro do mercado corporativo gera uma série de compensações. Então as pessoas elas não podem ser elas mesmas. Esses dias eu estava entrevistando uma ex-política para um documentário que a gente está fazendo que chama Vira Homem, vamos lançar aí em breve, e ela estava contando dos assédios que ela sofreu dentro lá da Câmara dos Deputados e especialmente sobre isso, sobre como ela teve que se masculinizar para conviver entre os políticos. Hoje no Brasil
se eu não me engano, 80 e poucos por cento dos políticos são homens. E aí as mulheres que estão lá dentro, elas precisam, né, precisam se adaptar de determinada forma. Mas, no mundo como um todo, também existe em alguns ambientes um excesso de energia feminina. Né? Você vê que às vezes a coisa fica ali muito num sentir, num intuir, e parece que não vai para frente, não tem um planejamento. Eu conheço muitas pessoas que são assim, muitos homens, inclusive. Uhum. É muito comum eu encontrar homens que eles foram criados só entre mulheres. E aí parece que esse cara, assim, ele fica ali numa coisa que não consegue se decidir nunca, não sabe se... Sabe aquela música, não sei se eu vou, se fico, não sei se fico ou se vou. E isso daria pra gente classificar como excesso de energia feminina. O cara, ele precisa tomar uma atitude na vida, precisa tomar uma ação. Né? Você precisa testar, ó, vou decidir, vou fazer isso, aí se não der, eu faço outra coisa. E então, eu acho que, no geral, assim, se a gente for olhar, por exemplo, guerras no mundo, né? A guerra sempre é um excesso de energia masculina, né? Para colocar dessa forma. É um excesso de querer controlar. Você quer tanto controlar que você quer controlar o outro. Você quer controlar a vida das outras pessoas. E você se sente no direito, inclusive, de invadir o espaço delas, de matar elas, de destruir tudo que você quiser, né? Então, hoje, existem no planeta Terra 30 conflitos armados que são classificados como guerras acontecendo. Na Síria, no Níger, né? Tem, enfim, vários lugares no Rio de Janeiro, né? Tem muitos lugares que estão acontecendo guerras. Algumas guerras civis, outras guerras entre países. Então, no mundo como um todo, existe um excesso de energia masculina, sim. Mas isso não impede que pessoas específicas ou que ambientes específicos sejam o contrário. Eu acredito que você falou a palavra mágica aí. A questão é a gente observar os desequilíbrios, né? Eu acho que tudo é o desequilíbrio, é ajustar o volume. Sim. Né? É ajustar o volume. Eu vejo que tem um livro que chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. E no prefácio desse livro, que é o Don Walsh que escreveu, ele fala sobre as qualidades, né? Que as qualidades de uma pessoa, que as qualidades que as pessoas têm, elas, quando um volume muito alto, elas terminam virando um ponto negativo. Né? Então é a questão da gente ajustar o volume. E quantas vezes a gente quer mudar o nosso jeito, né? Eu me lembro que eu dei treinamento na época que eu era da Dale Carnegie, né? Durante muitos anos de apresentações de alto impacto. E aí eu treinava muitos executivos e executivas também. E uma dessas executivas era uma superintendente de um banco grande no Brasil e ela falou, ela não conseguia sorrir. E eu falei, por que você não sorriu? Não, porque eu fui treinada para não sorrir. Só que ela tinha desafios para fazer a mensagem dela chegar de uma maneira mais leve, mais suave, né? Vender melhores ideias, e isso passava por isso, e era uma pessoa super simpática quando estava ali almoçando, conversando, naturalmente. E ela vestia aquela máscara de superintendente e falava, não, agora eu não posso sorrir. E aí foi muito lindo quando ela se percebeu sorrindo, se permitindo sorrir e ressignificar esse processo. Então foi muito mais do que melhorar a apresentação dela, né? Foi um pouco, entre aspas, uma cura ali para o lado feminino dela de que sim, ela pode sorrir. Ela pode ser ela mesma, né? Então eu gostei muito do que você trouxe do desequilíbrio, a gente buscar esse equilíbrio, né? Que não necessariamente significa, não, você é homem, você tem que... Eu vejo algumas pessoas falando isso na internet. Você tem que assumir o seu papel de homem, você tem que ser o cara. Você depende, né? Tem hora que não, tem hora que você vai ter que ser aquele cara criativo. Tem hora que você vai ter que buscar inspiração, como você buscou, né, para fazer esse planner maravilhoso, né? Eu também, inclusive, cheguei a comprar, né? Acho que a mandala, não sei se foi exatamente essa, mas também tive essa mesma percepção. E o dia que eu encontrei primeiro, e principalmente olhei os arquétipos ali, eu falei, nossa, tem aqui o arquétipo do mago, do guerreiro, que legal, né? E foi muito maravilhoso aí quando eu peguei essa ferramenta na minha mão, né? E você começar a usar, aplicar isso, né? Eu gostava de colocar no celular também, ainda tenho esse hábito de registrar algumas coisas no próprio celular, e eu acho que o bom disso é isso, né? E as novas versões, inclusive, não tem nem data, né? Sim, a nova versão da Jornada Solar é não datada para que você possa começar a qualquer momento e, se você quiser parar, depois continuar, mas a ideia é principalmente assim, comece quando você quiser. Porque as versões anteriores todas tinham uma data, e o que acontece? O livro ele fica datado. Então, a gente tem a edição lá de 2021, por exemplo, que até hoje o pessoal fica nos pedindo para comprar e não tem mais. Acabou, a gente não vai republicar a princípio, né? Agora acabou na Espanha também, que foi a versão que a gente traduziu para lá. E aí esse livro, ele meio que assim, se perdeu, digamos. É um livro que não existe mais. Só quem tem, tem.
Agora a nova edição não, a gente fez não datado para que ela possa ser contínua, né? Então, se chegar no final do ano agora e você mesmo que fez, se quiser fazer de novo, o livro tá ali, porque a parte escrita dele é a menor parte. O que tem mais ali é o espaço para você escrever diariamente, você mesmo anotar seus compromissos, seus hábitos, sua qualidade do sono, né? Todas as ferramentas que tem ali. Então, ela fica uma ferramenta contínua. E pra gente que edita o livro, que tem que decidir tiragem, essas coisas, é muito mais seguro também, é muito mais tranquilo. E a gente estava também com um desafio de internacionalização, né? Como a gente lançou já na Argentina, na Espanha, na Austrália e em vários outros países a gente enviou também para distribuidores. E, cara, é complicado, assim, é complexo você ter um livro que você só pode vender ele durante 3 meses e aí depois nunca mais. Isso gera uma ansiedade muito grande. E eu pensei, poxa, eu não posso fazer um livro que todo mundo que trabalha com ele fica ansioso porque tem que vender logo, não. Esse não é, o objetivo é justamente o contrário, fazer com que as pessoas fiquem menos ansiosas, né? Várias vezes, assim, as pessoas compram a jornada ou estão indo no retiro e me mandam mensagem dizendo assim, já estou muito ansioso esperando que chegue. Eu digo, não, cara, não é pra isso. Não é por aí, não é pra isso. O objetivo é você ficar mais tranquilo, né? É você ter menos ansiedade. É porque hoje em dia a ansiedade tá tão em voga que parece que é bom você ficar ansioso. Sim. Virou um adjetivo, às vezes positivo, né? Tô na correria e tal, nossa, não tem tempo pra nada. Cara, que pena, né? Você precisa... Eu gostaria que você tivesse mais tempo, que você ficasse mais tranquilo, mais em paz. Claro que às vezes às vezes pode ser saudável você tá um pouco mais ali na correria, fazer acontecer. Por exemplo, quando eu escrevi esse livro aqui, o 13 Passos para Ser um Novo Homem, cara, foram em 10 dias que eu escrevi esse livro. Bom. Claro, depois de todo um processo de pesquisa, de grupo focal, de entrevistas, de montar uma estrutura. Aí eu fui 10 dias, fui me retirar, aluguei uma casa em cima de uma montanha e fiquei lá escrevendo. E aí, cara, era pauleira. Todo dia, 8 horas no mínimo, sentado numa cadeira, olhando pro computador, escrevendo. E sozinho? Sozinho. E não era 8 horas aquele trabalho, assim, entre aspas, né? Não, 8 horas sentado na cadeira escrevendo. Meus punhos doíam. Tava difícil fazer. Mas valeu a pena. Entende? Porque daí você entra num fluxo. Quando você começa a fazer uma coisa por bastante tempo e você sabe fazer aquilo, você gosta de fazer, você entra num fluxo, cara. Que nem a gente tá aqui no podcast, né? Estamos falando, a gente vai percorrendo e... Então, esse livro aqui, pra mim... é até hoje o livro que mais ressoa no meu coração, porque na jornada tem pouco texto, né? São mais ferramentas. Claro, mas o pouco que tem, irmão, não é brincadeira não. Você fala até de setênios aqui, porque tem muito conhecimento que pra gente pode parecer óbvio, mas, por exemplo, eu tive consciência dessa questão dos setênios não deve fazer 10 anos. Então, assim, agora eu tô com 48 anos, eu tô fechando um setênio que é importante pra mim, por isso que eu tô mudando tanta coisa. Então, ampliei minha zona de conforto, né? Então, você que não conhece aí, né, busca na Jornada Solar, tem informação também, de 7 em 7 anos a gente tem... Fala um pouquinho sobre os setênios aí, é melhor do que eu explicar. Cara, os setênios, eles vêm principalmente dos chineses, né, da filosofia chinesa de ver o mundo, e tem também uma linha de estudos que chama antroposofia, que foi criada pelo Rudolf Steiner, que é uma linha de estudos que busca unir espiritualidade e ciência. Então... para costurar isso, existe um dado científico que, para mim, exemplifica bastante, que é, a cada 7 anos é o tempo que todas as células do seu corpo vão ter se renovado. Então, hoje, você é o tocho com as suas algumas trilhões de células e de bactérias que vivem aí dentro, né? E daqui a exatamente 7 anos, tudo que tá aí não vai ter mais nada. Aparentemente, vai estar parecido, né? Você, é a mesma pessoa. Mas, biologicamente, se a gente fosse pegar cada célula do seu corpo, não vai ter absolutamente mais nada. Então, você é literalmente uma nova pessoa, de 7 anos. Então, claro que daí tem outras costuras que a gente pode fazer, por exemplo, com a astrologia. Tem o planeta Saturno, que na astrologia ele representa o grande conflito que a gente vive. E o Saturno, ele leva cerca de 28 anos para voltar exatamente para o lugar onde ele está. Ou seja... ele pode ser dividido em 4 ciclos de 7 anos.
Por isso que dizem que ali, crise dos 30 e tal, que daí teria a ver com o retorno de Saturno, né? Que seria ali mais ou menos 28, 29 anos, depende. Varia um pouco, porque como é um planeta, e os planetas, eles não têm uma órbita 100% regular, eles retrogradam, eles vão para frente, para trás, aí passa um meteoro, leva ele para outro lugar, né? Não é uma coisa assim totalmente linear, o giro dos planetas, então muda um pouco. Então tem mais essa costura com a astrologia de que em 7 anos Saturno entra, ele chama em quadratura, que é ele percorre 1/4 do caminho total da órbita dele. Então tem essa outra costura. E, cara, de 7 anos, se você for pensar na nossa sociedade, nos primeiros 7 anos da vida, você tá ali com a sua família, né? Você tá tendo um aprendizado mais em casa, muitas vezes. Agora, o que acontece quando a gente faz 7 anos? A gente entra pra escola, na primeira série. Você começa a aprender a ler e escrever, você começa a ter uma socialização com os amigos. Aí o que acontece com 14 anos? Você já é um adolescente. Aí o adolescente já tem outros problemas, já tem todo o desenvolvimento hormonal, que começa, o seu corpo começa a mudar, sua voz começa a mudar, você começa a ter uma iniciação sexual, muitas vezes. Aí já quando vira para 21, cara, 21 você já tá trabalhando, né? Se já não tava antes, né? Você tá trabalhando, você tá saindo de casa. Eu saí de casa com 21 anos, eu entrei em um grupo de homens com 21 anos. 28 já é outra coisa. 28 ali, perto dos 30, cara, todo mundo sabe, né? Crise dos 30, você não sabe mais o que você quer fazer da vida. Eu achava que era isso, agora é outra coisa, mas eu me formei em administração, como é que agora eu vou ser escritor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é isso que eu quero. Então é isso, cara, de 7 anos a vida vai mudando e é muito claro. E isso não, é uma coisa que cada pessoa pode olhar para sua vida e pensar, poxa, eu não vivi uma grande mudança ali quando eu tinha 20 e pouquinhos. Não precisa ser exatamente no seu aniversário de 21 anos, não é isso, né? Naquela época da vida, porque as mudanças, elas acontecem de duas formas. De forma gradual, aos pouquinhos, e de forma repentina. Então, por exemplo, você mora com seus pais, aí começa a vir um pensamento, poxa, mas eu queria mudar, né? Você vê as outras pessoas morando fora, e aquele pensamento vai construindo, você vai indo devagarinho, até que um dia você se muda. Um dia você assina o contrato e de um dia pro outro você tá morando fora da casa. É repentino, mas é porque o processo é gradual. Vai devagarinho e quando vê, cresce, muda. E esse é o tipo de informação que é valiosa, porque isso vai acontecer a gente querendo ou não, né? Até se você observar, né, tem às vezes artistas famosos que às vezes morrem com 28 anos, né? E muitas vezes isso acontece por quê? Porque não estão evoluindo de acordo com essa evolução natural de 7 anos, né? Eu mesmo estava contando que eu tô agora com 48 anos, janeiro do ano que vem eu faço 49, então vou fechando um setênio que é importante, que é um setênio mais de desfrutar do que já construiu, né? E de recomeçar. Agora vem um novo setênio que é de recomeço. Ou seja, e aí exatamente o que eu estou vivendo agora. Porque eu expandi minha zona de conforto, eu não estou fazendo muito mais do que eu já fazia antes, que era projetos em grandes empresas, para me aventurar agora fazendo podcast, fazendo, né, outras coisas diferentes, levando a comunicação para o mundo digital. E eu estou buscando fazer de um jeito que seja leve para mim, que seja confortável para mim. Mas se eu não fizer esse movimento, para mim seria muito mais confortável continuar fazendo o que eu estava fazendo, só com a minha empresa, com a T-Zen, e guardar esse sonho do Clube da Transformação ali para um dia eu fazer. Mas eu precisei tomar a decisão, que eu tomei 1 ano e meio atrás, falei, não, agora chegou a hora, agora eu vou fazer. Né? E é por isso que eu tenho buscado aí grupos de homens, grupos terapêuticos, tudo quanto é tipo de ajuda material e espiritual, porque não é fácil não, irmão. Outro dia a gente estava numa videochamada, né? Até me emocionei, porque a gente passa por muitos desafios, né? Então eu tava com problema no ar-condicionado no dia, falei, meu, é muita coisa, entendeu? Quando eu achava que já estava terminando, estava só começando. Né? Esse estúdio aqui, a gente imaginou que fosse montar em 1 mês. Essa sede aqui demorou 4 meses, né, para ficar pronto. E aí tem que equilibrar. E aí eu também busco equilibrar energia masculina e feminina. Né? A gente gosta das plantas, tudo mais, então a Josi cuida mais das plantinhas ali, de tudo isso, mas é uma coisa que eu gosto também, né? Eu já cuido mais aqui da estrutura, tal, não, vamos fazer a estrutura, vamos garantir, né? A gente buscou o melhor time para ajudar a gente a montar tudo isso aqui, me sentir seguro para poder dar o passo, né, para poder ir além, mas é esse equilíbrio, né, da ação e da não ação. Então eu busco sempre, por exemplo, eu fui muito workaholic muitos anos da minha vida, né? Eu já tive 130 quilos, já trabalhava, só trabalhava, me escondia atrás do trabalho, mas de repente eu me vi voltando para esse espaço. Eu falei, não, peraí,
Não é a hora agora de ser workaholic e tal, calma. Isso aqui, mas é um momento só. Não, peraí, não precisa disso. Né? Deixa eu ajustar aqui. O que tá desequilibrado? O que eu posso fazer? Né? Aí nossa amiga Purnina lá também me ajuda, entendeu? Já toma um floral. Então, e tem homens que até hoje acreditam que, assim, isso é bobagem, entendeu? Eu conheço homens que nunca fizeram uma massagem na vida, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Que relação tem isso, né, com esse conceito da masculinidade consciente, né? Que eu gosto muito que você usa muito esse termo, masculinidade consciente. Sim. Cara, essa questão dos homens não aceitarem uma massagem, isso vem de uma crença, que é a crença raiz que gera todas as distorções da masculinidade. Hoje a gente ouve falar sobre masculinidade tóxica, masculinidade frágil, masculinidade hegemônica, e tudo isso são distorções de algo que é a nossa masculinidade real, que eu chamo de masculinidade consciente, né? E qual que é essa crença? É um pensamento que foi condicionado, que foi implantado em nós desde que somos crianças e que até hoje é repetido várias vezes, que é: o homem não merece amor, a não ser que ele seja um provedor. A gente escuta várias frases quando a gente é criança, enquanto meninos, né? Desde o clássico Homem Não Chora, que esse aí todo mundo já escutou, né? Não vou ficar repetindo aqui, porque todo mundo sabe o que é. As mulheres talvez não tenham tanta consciência disso, mas os homens que você encontra na rua, cada homem que você olha tem a noção de que esse cara escutou, não foi uma, não foi 10, não foi 100, foi milhares de vezes. Não chora, para, seja homem, engole, aguenta. E isso gera uma repressão emocional. Beleza, esse é o primeiro nível. Agora tem o segundo nível, que é: não basta você se reprimir. Você tem que usar isso que você reprimiu para ser o provedor da sua família. Então você tem que sustentar a sua família. Essa é a principal crença da sociedade em cima do homem. O homem tem que prover. E isso foi um acordo social, digamos, que foi feito, né? Mas que isso prejudica muitos homens. A gente se esconde atrás desse papel de provedor. Até porque, não que seja fácil, mas é muito cômodo você ser o responsável pelas finanças da casa. Sabe por quê? Porque é você que decide. O dinheiro só entra por você. Muitos homens usam isso como um artifício para controlar suas mulheres. Eles dizem assim: não precisa trabalhar, deixa que eu ponho o dinheiro na mesa. Só que daí a mulher, ela quer fazer uma viagem para tal lugar. O cara diz: não quero ir para tal lugar. Eu quero usar esse dinheiro para ir no bar beber. Então, você ser o provedor da casa é um mecanismo para você ter controle sobre como esse dinheiro vai ser aplicado. E isso é uma coisa tão séria que, inclusive, muitos governos e muitas pessoas que trabalham com assistência social já perceberam e direcionam o dinheiro sempre para as mulheres. Porque as mulheres, elas têm uma inteligência financeira maior que os homens, na média. Né? É só você ver, assim, em comunidades de baixa renda, normalmente, se um homem ele ganha ali um dinheiro, esse dinheiro ele some. Ele vira churrasco, ele vira bebida alcoólica, ele vira festa. O dinheiro ele some na mão dos homens. A não ser que, claro, em exceções. Normalmente as mulheres gerenciam o dinheiro porque elas têm uma consciência maior sobre como esse dinheiro deve ser utilizado. Então, nós, enquanto homens, a gente tem essa crença de que a gente precisa ser o provedor da casa, e isso, voltando, né, gera um controle sobre as pessoas, é um benefício que a gente ganha, e esse ser provedor, ele está enraizado lá atrás nesse não merecimento, nessa coisa de que eu só posso ser amado se eu oferecer. E isso você vê várias celebridades falando, põe aí no YouTube, homens não merecem amor. Você vai ver lá o Chris Rock falando isso, você vai abrir o Instagram, você vai ver vários coaches masculinos falando isso, dizendo, você tem que prover, senão ninguém vai te amar, o homem é o único bicho que não é amado por quem ele é. Cara, isso é uma crença, isso não é uma verdade. Sabe como que eu sei isso? Sabe como que eu posso te provar isso? Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que acabou de ter um filho. O filho dele tá, acho que com 7 meses. Ele é um provedor, esse bebê? Não. Ele merece ser amado? Cara, claro. Ele é um bebê lindo, maravilhoso, ele é um menino que, assim, ele não precisa fazer nada para ser amado. Entendeu?
E existem muitos homens hoje que já são homens adultos e que por alguma condição da vida não podem ser provedores. Por exemplo, o cara tem uma deficiência física que limita ele num nível que ele não consegue trabalhar, né? Que em alguns casos é assim. Eu estava conversando esses tempos com um homem sobre isso. Postei lá no Instagram da Jornada Solar essa reflexão, né? De que os homens não acham que não merecem amor por serem provedores. E veio um homem com uma deficiência física e ele diz, cara, eu infelizmente não posso ser provedor da minha família, mas a minha mulher sabe disso, ela provê e ela me ama por ser quem eu sou, eu não sou menos homem por isso. Entende? Então, nós, enquanto homens, a gente tem uma mistura de genética, de cultura, e eu acredito que ser homem está muito mais relacionado com você se reconhecer e você ser reconhecido enquanto homem. Só que o que acontece? Você se reconhecer, beleza, é subjetivo, é pessoal, você se olha no espelho e você diz, eu sou um homem. Ok, esse é o primeiro passo. Agora, você ser reconhecido já vai para o lado social. E aí a gente esbarra nessas crenças. Então, muitas vezes, se o cara não provê, tem essa crença social de que o homem precisa ser provedor, ele não é reconhecido. E aí isso gera muitos problemas para esse cara, né? O cara, ele não consegue se ver como um homem. Ele se vê como um fraco, como um impotente. E, cara, às vezes é um momento transitório também. Às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma transição de carreira, né? E aí, sei lá, cara, por um ano você vai ter que se abrir para a possibilidade de não ganhar nada. Porque você ganhava lá X mil reais por mês, só que você não aguenta mais esse trabalho, você teve um burnout, você está em depressão e você não pode mais fazer isso, porque senão você vai morrer, vai se matar, sei lá. Né? Tem muitas pessoas que passam por isso. E aí você precisa de um ano em que você não vai ser provedor. Tem muitos caras que não aguentam ficar um ano sem ser provedor. O cara não aguenta receber ajuda. O cara não aguenta saber que ele vai depender financeiramente da mulher dele. Por quê? Porque está enraizado nessa crença de que o cara tem que estar o tempo inteiro cumprindo esse papel de provedor, e esse conceito de provedor ele está sempre enraizado na questão financeira. A gente não expande isso. Cara, você quer ser provedor? Beleza. Ótimo. Isso não é nenhum problema. Eu sou provedor na minha casa, tanto quanto a minha esposa, né? Nós dois recebemos dinheiro, nós dois trabalhamos. Cada um gerencia as suas contas, a gente gerencia junto as contas da casa. Mas beleza, você quer só você trabalhar e você prover financeiramente para sua esposa? Vai lá, cara. Ótimo, faça isso, tenha o seu acordo. Mas nunca deixe de prover também afeto. Nunca deixe de prover atenção. Nunca deixe de prover escuta. Nunca deixe de prover segurança, especialmente de você mesmo. Tem muitos caras que se colocam nesse arquétipo do protetor. Ah, eu vou proteger a minha mulher. Só que, cara, 86% dos casos de violência contra a mulher são com pessoas conhecidas, são dentro de casa. Entendeu? Se os homens simplesmente parassem de agredir as mulheres próximas a ele, não precisa nem proteger ela, não protege ela de ninguém, só sai de perto. A violência contra a mulher cairia em 86%. Entendeu? É o diagrama de Pareto. Você faz uma coisa e você tem um resultado muito grande. Então, existe esse mito de que o homem você tem que proteger a sua mulher dos perigos do mundo. Claro que existem perigos do mundo, só que isso é 14% da violência. 86% da violência é dentro de casa. Então, você quer proteger a sua esposa, seja um cara mais consciente e pare de agredir ela. Fisicamente, verbalmente, psicologicamente. E eu digo isso, cara, por mim mesmo, entendeu? Eu não tô dando lição de moral pros outros. Tudo que eu falo é pra mim mesmo também. Eu sou um cara que eu sei que eu já fui abusivo nos meus relacionamentos. Eu sou um cara que eu sei que eu tenho que lidar com as minhas crises de raiva. Eu sou um cara que eu preciso aprender a me comunicar de uma forma não agressiva, porque várias vezes eu sou grosseiro, eu escorrego. Então, masculinidade consciente que a gente tá falando é que não é sobre você ser o cara perfeito, sobre você ser o cara que nunca comete nenhum erro, sobre você ser o cara que é sempre pacífico, que não sei o quê. Não, cara. Masculinidade consciente é você ter noção de que as suas atitudes vão gerar um impacto e você tá cada vez mais atento a isso. É você saber que você vai errar, porque todo ser humano erra. Mas, quando você errar, você vai aprender com aquilo. Isso é masculinidade consciente. Na próxima vez, você vai fazer diferente. Aí você vai evoluindo, você vai melhorando. Não é um processo em que de um dia para o outro você vai virar um santo que agora, nossa, você é o melhor cara do mundo. Não, isso não existe. Não existe um homem que não é machista. Não existe um homem que é curado, que é perfeito. Não, cara, a gente está sempre num processo de evolução. Como a gente foi condicionado de uma maneira muito rígida, né? Todo esse negócio de homem no short, você tem que ser dessa forma.
para você tirar isso, você precisa de um trabalho muito grande. Não é fazendo um retiro de homem que você vai deixar tudo para trás, né? Você ficou 30 anos aprendendo que era de um jeito, aí você vai num final de semana mudar tudo? Não. Você vai mudar ali 1 grau da sua rota para que daqui a 30 anos você esteja em outro lugar. É maravilhoso te escutar, irmão. Muito bom. E eu vejo que uma das coisas que eu fiquei muito feliz aí, me fez conectar com você, foi exatamente ver a sua integridade, né? Que eu acho que a integridade é diferente da perfeição. A integridade exatamente é você buscar viver aquilo que você fala, que você acredita, né? Então eu vejo que você é um exemplo para mim aí de uma pessoa que consegue equilibrar essa energia, equilibrar nos seus negócios também, né? Que eu vejo que você está sempre fazendo negócios também de um jeito consciente, um negócio que é bonito, é bacana, igual o retiro que eu vou participar agora, né? Que a gente está gravando aqui, gente, para vocês terem uma ideia, é dia 29 de abril, né? E eu vou participar do retiro agora, que vai ser no final de semana, né? A gente vai gravar um outro podcast também com os outros 2 facilitadores, que vai ser bem especial. Eu já te agradeço muito, irmão, sua disponibilidade, sua, né, a energia de estar aqui, né, fazendo tudo isso, mas eu vejo que você conduz isso de uma maneira leve, então você está sempre fazendo o que tem para fazer, mas ao mesmo tempo fazendo uma coisa de um jeito bonito, de um jeito bacana, sempre buscando fazer colaborativo junto com outras pessoas, que eu acho que para mim, por exemplo, isso é muito mais leve, né, do que eu fazer sozinho, eu querer ser o herói, né? Então acho que isso facilita muito, e essa integridade é que eu vejo que é parte aí do segredo do seu sucesso, né? Então fico muito feliz aí de te receber aqui, né? E aqui sempre todos os convidados a gente sempre faz uma pergunta que essa é a única que a gente faz para todos, que eu queria fazer para você que agora também aproveitando o ensejo, que é o que significa sucesso consciente para você, Juliano Poeta. Sucesso consciente para mim é você ter uma clareza dos seus objetivos de vida e chegar até eles de uma maneira em que você consiga aproveitar a jornada, que a cada passo você conheça um pouquinho mais de si mesmo e também espalhe amor por onde você passa. Muito bom. Simples assim. É isso, eu acho que é isso, cara. Eu tava conversando... Hoje de manhã tô hospedado na casa da Dani e do Laírton, né? Que você entrevistou aqui também, o Laírton. Aí tava conversando com a Dani, esposa dele, sobre ambições de vida. Perguntei pra ela, qual que é a sua maior ambição? Daí ela perguntou pra mim também, a gente ficou falando sobre isso. Cara, pra mim é isso, né? Ter sucesso seria você conseguir realizar algo. E aí fazer isso de forma consciente é esse detalhamento, né? Você ter essa clareza, porque muitas vezes as pessoas têm sucesso, mas de uma maneira totalmente inconsciente. A pessoa realizou os seus objetivos, mas chegou lá não respeitando o próprio corpo, chegou lá desrespeitando os outros, chegou lá sem aprender nada sobre si mesma. Bom, cara, aí beleza, você atingiu o seu objetivo. Mas assim, você vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Você vai ter que dar 10 passos para trás e voltar do começo. Sabe aquele jogo Mahalila? Você tem aí, né? O sucesso inconsciente é isso. Você chegou lá no topo, aí quando você tá a um passo de evoluir, você cai lá na boca da serpente, né? Volta lá pro início do jogo. Pode voltar pro começo, cara. Então, o sucesso consciente é o contrário disso. Assim como essas dinâmicas que você falou, né, do masculino, eu vejo que muitas vezes elas são inconscientes. Né? Os homens não têm consciência disso. Acho que ele não pensa assim, fala, olha, eu vou fazer isso porque eu quero escolher. Isso às vezes é um processo inconsciente de manter uma autoridade, manter o controle, mas por isso é que é muito legal quando você tem ferramentas como, né, o planner, o livro, os retiros, né, o ritual, para que você, eu acho que acelera o nosso desenvolvimento, sabe? E a gente está no momento que a gente precisa acelerar um pouquinho, eu acho, a nossa expansão da consciência, né, porque o mundo precisa disso. Né, para nós primeiros, para nossa família, para nossa cidade, né, nosso país, mas eu acho que é uma mudança aí no mundo. Né, e eu acho que a primeira vez que eu te vi, Juliano, que eu te vi mesmo assim ao vivo, né, mesmo que de longe, foi no evento do Empreende Brasil Conference do ano passado. E o Juliano faz um trabalho muito interessante, gente, que é um resumo poético, né, que ele chama, que ele assiste o evento inteiro, e eu acho que ele deve ficar lá anotando algumas frases ali, aí ele tem a habilidade de, no final do evento, resumir aquilo num poema, né, e foi bem lindo, né, esse poema no dia lá do Empreende. Eu falei, gente, esse cara é diferenciado,
né? E ali isso, eu guardei isso. E por que que eu tô trazendo esse tema? Porque eu vejo que você faz palestras também hoje dentro das empresas, né? Falando sobre essa questão da masculinidade consciente. E um tema que eu vejo que você tem falado, né, nas suas redes sociais também é sobre essa questão do machismo no ambiente corporativo. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso também, acho que seria ótimo aqui. Claro. Obrigado por abrir esse parênteses do resumo poético. O meu nome é Juliano Poeta, não é à toa, né? Eu adoro poesia, é uma coisa que eu faço assim. Se eu não tenho absolutamente nada para fazer, eu faço uma poesia. É uma coisa que brota de mim. Então, ir num evento corporativo e fazer a abertura ou o encerramento ou fazer o mestre de cerimônias ali ao longo do dia fazendo várias pequenas poesias, cara, eu vejo que é algo que encanta as pessoas, é como se fosse uma mágica, sabe? É como se fosse um encantamento que eu vou falando e aí as pessoas vão ficando emocionadas e aquilo vai trazendo uma energia para o campo, vai elevando. É um elemento surpresa, porque a pessoa não espera que do nada venha uma rime que conecte com uma coisa que aconteceu lá no começo do evento. Então, fazer esse trabalho para mim é uma alegria muito grande. É algo que eu comecei a fazer de forma totalmente natural e que quando vê se tornou num serviço que eu presto hoje. E sou muito honrado de fazer esse serviço para grandes empresas, muitas vezes empresas das quais eu sou cliente. Esses tempos eu fiz para lojas Renner, tinha uma orquestra tocando atrás, cara, a orquestra jovem do Rio Grande do Sul, sabe? Tipo, eu falando a poesia e o maestro ali com o violino, o violoncelo, não sei o quê. Então, assim, tá ficando uma coisa cada vez mais legal na minha vida. E poder trazer poesia, arte para ambientes que muitas vezes são tão estruturados e que tem ali um monte de regra e tal. E as pessoas que organizam o evento sabem que é difícil você criar um momento marcante, fazer ali as pessoas chorarem num evento corporativo que muitas vezes é para definir a meta, né, comunicar a meta do próximo ano, que é uma coisa bem engessada. Então eu me vejo nesse papel de trazer leveza, de fazer com que a coisa entre por outro lugar. Conecta com a razão. Claro, a poesia ela conecta com a razão porque eu estou falando as coisas que aconteceram ali. Mas ela conecta com o coração também, ela faz essa ponte. E aí a coisa integra. E esse ambiente corporativo é algo que eu sou bastante familiar. Eu me formei em administração, então desde 18, 19 anos eu já estava estudando contexto de grandes empresas. Trabalhei na Falcone Consultores de Resultado, né, que é uma das maiores consultorias do Brasil. Fiz consultoria no Ministério Público, num grande banco. Trabalhei muitos anos como empreendedor, ajudando grandes empresas também a criarem células de inovação, dava curso no Sebrae. Então, assim, esse negócio do mercado corporativo eu fiquei 10 anos bastante inserido, né? Seja sendo consultor ou tendo a minha própria empresa também. E aí, eu não percebia essa coisa do machismo, sabe? Não era uma coisa assim que eu estava atento. Eu simplesmente fazia meu trabalho ali e deu, né? E aí, quando eu saí da semente e eu criei a Jornada Solar, eu comecei a olhar. Não, mas espera aí, quando eu tinha semente, tinha uma época, quando eu entrei no quadro societário, nós éramos em 6 sócios, todos homens. Olha só, por que não tinha uma mulher no quadro societário? Aí depois entraram. Antes de eu sair, entraram 2 mulheres no quadro societário da empresa. Hoje em dia tem um quadro societário bem mais diverso. E hoje as empresas elas estão passando por um problema que é a gente sabe que precisa existir igualdade de gênero, né? Tá lá o objetivo 5 das ODS da ONU, né? De ter igualdade de gênero. A gente já sabe que estatisticamente as mulheres ganham menos que os homens, cerca de 30% na média de salário a menos que os homens para fazer a mesma função. Isso é um absurdo, porque não faz nenhum sentido, né? Tem 2 pessoas fazendo trabalho, porque uma tem um pinto, ela ganha mais do que a pessoa que tem a vulva. Tipo assim, onde está a lógica disso? Não existe lógica. Isso é uma herança do sistema patriarcal que sempre colocou as mulheres numa posição inferior. E aí a gente está vivendo isso, né, hoje em dia. Só que o que acontece? Hoje tem muitas mulheres que estão em cargos de liderança, que são diretoras, que são gerentes, que são CEOs, e elas estão aí para abrir o caminho para as outras, né? Enquanto os homens têm muito essa dinâmica de competição, para as mulheres muitas vezes é o contrário. A mulher chegou numa posição de diretora, logo ela já puxa outra. Porque ela sabe tudo que ela passou para chegar lá. Ela sabe toda a masculinização que ela teve que fazer. Ela quer transformar a empresa em mais equitativa. E quando a gente olha para o RH de empresas, que é a área da empresa que cuida das outras áreas, o que você encontra lá? Um monte de mulher. Né? Dentro do RH de empresas, normalmente tem muitas mulheres, porque são as pessoas que desde sempre foram colocadas nessa posição de cuidar. Você olha para atenção primária em saúde. Quem que está lá? Mulheres, né?
Vai numa graduação de curso de enfermagem para você ver. Vai numa graduação de curso de pedagogia. Né? Quem que tá lá nos cuidados, quem que tá lá ensinando a gente a fazer as coisas básicas da vida? São mulheres. E aí, dentro das empresas, também o setor de cuidado, óbvio, que é dominado pelas mulheres, que é gerenciado pelas mulheres. E aí elas estão cada vez mais promovendo ações para empoderar as mulheres. Então, por exemplo, você pega aí uma indústria que é muito masculinizada, né? Esses tempos eu fiz uma palestra para uma empresa que trabalha no setor agro com produção de álcool e açúcar a partir da cana. Então, poxa, quem que corta cana? São homens, né? E é uma empresa muito masculinizada, mas dentro do RH tem mulheres. E aí o que elas fizeram? Elas criaram um trainee só para mulheres dentro da empresa. E aí tem lá as mulheres e tal, aí botaram as pessoas que vão mentorar o trainee, botaram mulheres também, aí já começou a dar treta. Porque daí os homens chegaram assim, não, mas como assim só mulheres podem ser mentores? Por que eu não posso ser mentor também? Então já começou ali até um pequeno atrito. E aí o que acontece? Elas se deram conta, né? O setor de RH se deu conta de que não adianta só você fazer uma iniciativa para as mulheres. Não adianta eu criar uma turma de mulheres para isso, para aquilo. Isso vai ter um impacto pequeno. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer quando essas trainees mulheres entrarem na empresa? Quem que vai receber elas? Se é uma empresa masculinizada, são os homens. Então não adianta só você ter ações, atitudes, programas para empoderar as mulheres. Você precisa também conscientizar os homens de que esse movimento está acontecendo, porque senão eles vão ser contra. E aí tem uma estatística do BCG, né, do Boston Consulting Group, que eles fizeram uma pesquisa global sobre os impactos das ações de diversidade e inclusão no mercado corporativo. E eles viram que se a empresa tem ações de diversidade e inclusão, mas ela não coloca os homens dentro dessa conversa, o progresso reportado é de 30%. Agora, em empresas que já se deram conta que não adianta só eu fazer coisas para mulheres, que eu preciso também fazer coisas para os homens, pelos homens, porque eles também sofrem. É claro que é diferente, claro que é de um outro lugar, mas os homens também têm as questões deles e eles são as pessoas que estão na maior quantidade de posições de liderança e eles precisam facilitar o processo e não sabotar. E aí o que acontece? O BCG identificou que quando a empresa também olha para os homens, o progresso reportado é de 96%. Das ações de diversidade e inclusão. Então, você trabalha numa empresa de diversidade e inclusão, na área de RH ou dentro de um comitê, faça coisas para os homens, porque todas as outras coisas vão triplicar a efetividade delas. Simples assim. Perfeito, perfeito. E eu vejo que hoje muitas mulheres, elas, né, tem muitos grupos de mulheres, Círculo do Sagrado Feminino e tudo mais, e tem poucos grupos de homens, né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns, cheguei a participar do ciclo 1 lá do Guerreiros do Coração, participei de um grupo que o Osho criou, né, também. Eu não sei se eu cheguei a te contar essa história, mas o Osho, na comunidade dele, aconteceu parecido com isso. Ele percebeu que as mulheres estavam um pouco empoderadas ali. E ele resolveu criar, junto com os terapeutas, né, da época lá na comunidade, um grupo para mulheres. Só que aí as mulheres fizeram esse grupo, elas ficaram tão fortes que eles precisou criar um para os homens, para o homem poder, né, trabalhar ali vários aspectos, né, do feminino, do masculino, essas energias. E aí eu participei desse grupo que foi criado por ele lá no Chile, né, no Samasat, que é um centro de meditação nos pés do vulcão, que é maravilhoso. E foi muito, muito importante para mim. E de lá para cá também, sempre que eu tenho oportunidade, né, de participar de grupos de homens, eu sinto hoje não é nem uma alegria só, é uma necessidade. Né? Então hoje, por exemplo, a Josi participa e ela conduz um grupo terapêutico para mulheres também, que ela começou agora, que chama Círculo das Deusas, né? Que é um grupo terapêutico com mulheres, então esse encontro é importante. Então sábado agora, por exemplo, ela estava conduzindo de manhã o Círculo das Deusas e à noite eu estava num outro grupo que eu estou conhecendo agora, que começou recentemente, que chama Homens de Valor. Então, e de alguma maneira tentando apoiar nesse grupo também, né? Porque tudo na vida é um dar e receber. Então eu vejo que nós homens precisamos evoluir, como você falou, as mulheres estão na frente, mas não é que a gente precisa evoluir para ser melhor do que elas, mas a gente precisa acelerar o nosso processo de evolução. E como é bom, gente, se você nunca teve essa oportunidade de estar com um grupo de homens que não fosse no futebol ou tomando cerveja, é muito diferente.
né? É muito diferente você estar num grupo ali, nada contra quem joga futebol e muito menos quem toma cerveja ali, não estamos aqui para julgar ninguém, mas é diferente você estar num espaço que você está ali para se desenvolver. Né? Você não está ali só como uma recreação, uma celebração, mas você está ali para se desenvolver e, inclusive, fazer a celebração de um jeito consciente. Né? Então, parte desse processo, eu, né, como o Juliano falou, conheci o Laírton, tive a alegria de recebê-lo aqui também, né, que faz parte do que eu chamo de Dream Team, que o Juliano armou aí da Jornada Solar. Né? E aí eu participei da Jornada Solar, foi muito interessante a dinâmica ali, porque eu conheci o Laírton ali, ele me falou da jornada, eu já lembrei da Jornada Solar, ele me falou do ritual solar, e aí eu falei, eu vou, e tipo assim, eram, não sei, 10 dias antes ou menos até, aí fiz uma videochamada com o Juliano, né, já estava decidido, e eu falei, irmão, é isso, vamos embora, né, e foi uma experiência, assim, maravilhosa, que eu recomendo para todos os homens, né, poderem vivenciar, e o ritual solar, ele é mais do que um retiro, né? Ele é um rito de passagem, ele é um ritual de passagem. Então, eu queria que você compartilhasse aí também, Juliano, um pouquinho sobre os ritos de passagem, né? Qual que é a importância dos ritos de passagem para nós homens e falar um pouquinho também do ritual solar, que eu acho que pode ser legal aí para os nossos homens que estão nos assistindo aí, né? Se inspirarem e as mulheres também que estão nos assistindo, de repente, poderem convidar os seus homens a participar. E essa é uma coisa que eu sugiro. Não obrigue o seu homem a participar de nada, né? Porque senão você cria resistência. Né? Então, convida ele a participar. Olha, isso aqui é bacana. Mostra lá o Instagram do Juliano. Olha isso aqui que legal. Né? O Instagram da Jornada Solar. Faça convites, né? E não dê ordens. É por aí, Juliano? Com certeza, cara, com certeza. A gente precisa ter uma evolução conjunta, né? Para um casal, isso é muito importante. Como que uma pessoa do casal vai começar a se desenvolver psicologicamente, profissionalmente, espiritualmente, a outra não? O que que acontece? Ou uma para de evoluir para deixar a outra ficar mais próxima, ou rompe, né? Então, para que isso não aconteça, a evolução ela precisa ser conjunta. Tem um exemplo que aconteceu disso numa escola, esses tempos um professor me chamou, é um cara que acompanha o nosso trabalho, ele disse assim, olha, as meninas aqui estão super empoderadas. É uma escola pequena. E aí o que aconteceu? As meninas se juntaram, chamaram todos os alunos, homens e todos os professores para o auditório lá da escola e fizeram uma denúncia coletiva de todos os casos de machismo que estavam acontecendo dos meninos em relação às meninas. E aí, parou a escola e tal, ficou todo aquele clima, mas... E aí, sabe, como que a gente sai disso? Como que a gente evolui? Os meninos precisam evoluir também. Não adianta só as meninas serem empoderadas, sabe? Então, essa dinâmica, ela se reflete em todos os ambientes. Então, esse professor, ele foi me pedir justamente para criar um grupo de meninos lá dentro da escola, para ajudar os meninos a olharem para si mesmos. Porque tá só entre homens é diferente. Existe um conceito que se chama tensão biológica, que é quando você tem duas pessoas de sexos diferentes no mesmo lugar, né? Então aqui a gente tá só entre homens. Eu, você, o irmão que tá ali o Bruno operando tá ali as também, câmeras. É verdade. E né? outro dia a Josi gravou, tava a Jana, né? Que junto com o Gabriel comanda a Yada Creative, né? Então foi muito interessante também. E não foi assim que a gente agendou, entendeu? Sim, foi sincrônico. Aconteceu. E elas até gravaram stories aqui, falaram, tá tudo dominado, Clube da Transformação, só mulheres. E lá fora também tinha a Karina e a Fê, só mulher. Sim. Né? Então tava energia e elas estavam nessa energia e curtiram. Claro. Né? Isso eu acho que é extremamente necessário, né? Quando você tá só com pessoas do mesmo sexo, você não tem essa tensão biológica. Então, se tivesse uma mulher aqui, né, muitas vezes o cara já fica, né, não, peraí, então deixa eu me arrumar aqui, deixa eu, né, porque tem uma mulher ali e essa tensão biológica é algo natural, não é que você queira ter algo com aquela mulher ou que você queira parecer de uma determinada forma, mas é inconsciente, tá no nosso instinto, né, e isso não tem a ver necessariamente com orientação sexual, né, é uma coisa que é essa tensão entre gêneros que existe. Quando você elimina essa variável, quando você não tem uma tensão biológica, você consegue entrar em outros campos. Então, por exemplo, hoje a gente tem, dentro do universo masculino, uma crise, né, uma epidemia de vício em pornografia. Né? Tem muitas pessoas que consomem pornografia diariamente, várias vezes, que o cara não consegue dormir se ele não vê pornografia e se masturbar, por exemplo. E as pessoas muitas vezes nem sabem que isso é um vício.
né? Elas não entendem que elas são dependentes daquilo, que aquilo gera uma liberação química dentro do corpo dela, que aquilo está gerando prejuízos para a vida dela, que a pessoa se sente cansada, se sente sem disposição, não sabe por quê. Então, como que você vai falar dentro de um assunto tão sensível quando tem uma tensão biológica, quando tem uma mulher ali? Ainda mais desse assunto, que é um assunto que diz respeito e que diz respeito a tantas mulheres. A pornografia. Claro que existem vários espectros da pornografia, mas assim, 90% é um desrespeito total, é uma coisa totalmente fora da realidade, né? Que as mulheres muitas vezes estão ali drogadas, ou são enganadas, são abusadas, enfim, tem todo um espectro aí de coisas muito ruins, que eu não vou entrar tanto assim para não pesar o clima, mas assim, a pornografia de maneira geral, 90% não deveria existir, embora infelizmente hoje 1/3 do conteúdo da internet seja conteúdo pornográfico, tá? Então, como que você vai tocar nesse assunto tão sensível, cheio de nuances, né? É um vício, a pessoa tá ali consumindo aquilo diariamente, tendo uma mulher na sala. Cara, não vai, entendeu? Então, quando você tá só entre homens, você consegue entrar em coisas mais profundas. E muitas vezes a gente vai falar sobre essa passagem que o homem precisa fazer, né? Para uma mulher, às vezes nem faz sentido, porque ela já teve o rito de passagem dela. Especialmente se a mulher é mãe, poxa, ela já engravidou, já pariu. Você quer um rito de passagem maior do que a gravidez e o parto, cara? Não existe, sabe? Só a morte daí, né? A gente tem na vida 2 grandes ritos de passagem, o nascimento e a morte. A vida é isso, né? São 2 ritos de passagem. A gente entra por um portal, né? Você entra por uma vulva e depois você vai para baixo da terra. E é isso. Esses são os 2 grandes ritos de passagem da vida. Só que no meio do caminho, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa que cumpre seus objetivos, que honra com a sua palavra, e muitas vezes você não consegue. Por quê? Porque você não tem a maturidade para fazer com que isso aconteça. As mulheres, elas têm uma vantagem biológica sobre nós, eu acredito ser uma vantagem, né? Embora, claro que tudo tem 2 lados, tem também as desvantagens, que elas vivem mensalmente um rito de passagem, que é a menstruação. Claro que tem mulheres que podem escolher não passar por isso, tomando pílula ou DIU ou o que for, e tem mulheres que ainda não entraram e mulheres que já passaram da fase em que tem o período menstrual, mas existe uma grande parte da população de mulheres que tem esse rito todo mês, o corpo dela vai morrer e vai renascer, uma parte do corpo dela. Isso é uma coisa que para nós homens, assim, a gente não tem a menor ideia do que é isso. Né? Para você ter noção, Tocho, hoje os cientistas já sabem que as dores da cólica menstrual elas são comparáveis às dores de um infarto. Nossa. Imagina todo mês você ter uma dor de infarto, cara. Sabe? Nossa. Esse é o nível de empatia que a gente tem que começar a desenvolver em relação às mulheres. Se tem uma mulher que está do seu lado no ambiente de trabalho, ela diz que está com cólica, é como se tivesse um cara do seu lado que diz que está tendo um infarto. Né? Então não pense que a mulher está ali fazendo cena e tal. Não, as mulheres são muito mais resistentes à dor que os homens, mas muito mais. Imagina você carregar uma criança, cara, de 3 quilos dentro de si e você for parir, você vai mexer mais de 30 ossos do seu corpo para deixar uma cabeça desse tamanho passar por um buraquinho desse tamanho. Cara, isso para nós, assim, é como se fosse uma coisa de outro planeta, cara. Entendeu? E as mulheres passam por isso. Então, como a gente não passa por esses ritos biológicos, a gente precisa compensar. Né? A gente precisa compensar isso de alguma forma. Pô, elas estão lá todo mês tendo uma dor sinistra, elas engravidam, depois tem que amamentar, é um processo que muitas vezes é dolorido também, que muda todo o corpo da mulher. A gente precisa compensar isso de alguma forma e a gente precisa também passar por um processo que vai nos amadurecer emocionalmente, espiritualmente, porque as mulheres, elas amadurecem muito. Eu tenho amigas, né? Tem uma pessoa específica lá que ela tinha um nível de consciência X. Cara, depois que ela engravidou, ela mudou, assim, virou outra pessoa. Parece que fez 10 retiros espirituais em uma semana, assim, depois que ela descobriu que estava grávida. Nossa, começou a mudar um monte de hábitos na vida dela, depois que nasceu a filha dela. Então, meu Deus, virou outra pessoa. A mulher, ela passa, não necessariamente, né, mas muitas vezes passa por um processo de evolução espiritual durante a gravidez. E já para os homens, isso muitas vezes não acontece. Por quê? Porque se o cara não se envolve na gravidez do seu filho, da sua filha, não vai acontecer nada com ele. Se o homem se envolve, ele passa por um processo que chama os hormônios da paternidade, que tem uma similaridade com a gravidez, claro que é muito diferente, mas existe um processo biológico, químico que acontece, mas só se o cara se envolve. Então você vê que para a gente passar por esse momento de transição é uma escolha, enquanto para as mulheres não. Né? Se ela engravidou,
engravidou. Claro que pode abortar, pode não nascer o filho, mas se correr o processo normal, vai acontecer esse rito, ela não tem como escolher mudar isso. Ah, não, eu não quero ter uma variação hormonal. Não, isso não existe. E aí, o rito de passagem, quando ele não é um rito natural, a gente construiu ritos simbólicos. E os ritos simbólicos, eles existem na sociedade. Então, por exemplo, quando você sai da casa dos pais, é um rito simbólico. Você está ali saindo do ambiente em que você tinha tudo, né? Ou que muitas vezes era um ambiente hostil, e aí você está criando um novo lugar para si. Você está fazendo uma passagem na sua vida. Só que qual que é o problema desse tipo de ritual? É que ele é um ritual não estruturado e é um ritual muito isolado. Então, você pode sair da casa dos seus pais, você pode entrar na universidade, você pode ter o seu primeiro emprego. Todos esses são ritos de passagem simbólicos, né? Você sai de um lugar e você entra em outro. Saiu da escola, entrou na universidade. Saiu da casa dos pais, foi para uma casa em que você não mora mais com eles. Saiu de uma condição de estudante, virou um trabalhador. São ritos. Só que normalmente os homens fazem isso sozinhos. Né? Você não consegue um emprego junto com seus amigos. Ah, vamos lá, nós 3 aqui conseguimos um emprego junto. Não, isso praticamente não existe. A mudança de casa até pode ser, mas entrar na universidade também, sabe, é uma coisa que os homens eles passam por isso sozinhos. E aí o que acontece? A gente vive acreditando que para eu conseguir o que eu quero na minha vida, eu tenho que fazer isso sozinho. Eu não vou ter uma pessoa para me ajudar. Por quê? Porque você viveu um rito de passagem simbólico não estruturado. Aí, como que você pode fazer para mudar essa crença? Para saber que você pode pedir ajuda e que você vai ter ajuda. Porque nunca nos falta ajuda, só nos falta a coragem para pedir e para aceitar ajuda. É aquilo, né? O cara não sabe receber uma massagem, né? Porque não sabe pedir. Não sabe tomar um floral, né? Acho que floral, não imagina que vergonha que tem de tomar um floral, né? Isso é coisa de mulher, né? Que as pessoas falam isso ainda, né? Isso é coisa de mulher. Igual essa questão de chorar que você falou, né? Eu escutei uma frase que era o seguinte: o homem não chora, os olhos soam. Entendeu? Então, tem todo tipo de mecanismo de defesa, né? Para acreditar que, não, eu tenho que ser assim. Né? E no ambiente corporativo isso tem acontecido muito isso. Não sei se você já viu aquele livro Liderança Shakti. Não. Esse é um livro muito interessante que ele fala sobre a importância da gente resgatar exatamente o equilíbrio do masculino e feminino no mundo dos negócios, né? Porque ficou muito masculino, então precisa trazer um pouquinho, né? Um pouquinho menos Shiva, mais Shakti ali para equilibrar isso e trazer essa parte da inovação verdadeira, da criatividade, né? Da humanização das empresas hoje, né? Que faz toda a diferença. É possível, e é isso que a gente acredita aqui no Clube da Transformação, né? Tem tantas ferramentas, tem tantos recursos, para que você vai ficar no sofrimento e na dor? Né? A gente não tá mais vivendo a época das cavernas, né? Que o homem tinha que sair para caçar e tudo. Não, ok, é possível, através de recursos, de parcerias, fazer de um jeito inteligente. E o que a gente quer é dar acesso a pessoas a essas metodologias, esse tipo de metodologia. Eu quero que todo mundo conheça seu livro, seu planner, né? Que são ferramentas para apoiar. Né? Até eu tive uma ideia aqui hoje, eu até vou compartilhar aqui ao vivo mesmo. De repente podia pensar em criar um oráculo da jornada solar, né? Não sei se você já teve essa ideia, né, alguma vez, mas pode ser bacana também. De repente tem umas cartinhas ali, né? Porque tem muitos oráculos femininos também. Sim, né? Isso vamos pode conversar. ser uma boa. De repente podemos fazer em parceria com o Clube da Transformação também. Já pode nascer aí algum projeto aí. Legal, irmão, vamos conversar sobre isso. Me veio aí essa canalização ali hoje. E aqui tem várias cartinhas, né, no nosso espaço também. Pode ser um caminho. Sim, a gente abriu um oráculo das virtudes antes de entrar aqui. E, cara, é uma coisa que eu gosto muito de tirar cartas, porque você se abre para uma coisa nova, você não sabe o que vai vir. Então você treina o não controle. E no rito de passagem, você também treina isso, porque qual que é a simbologia dos ritos de passagem dos povos originários, né? Os povos indígenas de vários lugares do mundo que criaram seus ritos. É que o menino, quando ele ainda é novo, né, um menino, é adolescente, ele ainda não é homem, ele normalmente fica muito preso à mãe. Então, a mãe, ela costuma ter uma ligação de proteção maior com o seu filho, enquanto os pais já têm uma tendência maior a querer jogar o filho pro mundo, né? Tanto que você vê assim, ó, a mãe brincando com o seu filho, ela tem aquela brincadeira sutil, leve ali, né, conversa e tal. Aí você vê o pai brincando com o seu filho, joga pra cima, não sei o que, corrida, vai escalar uma coisa. E as mães ficam loucas com isso, né? Eu tenho
na minha família, a gente costumava veranear lá no Rio Grande do Sul. E aí eu entrava sempre no mar, assim, com meus primos e com meu tio, só os homens. E aí a minha tia ficava desesperada na beira da praia, gritando assim, não passa daí, não sei o que, é fundo. Então é sempre isso, né? O homem mais velho levando os meninos para desbravar e a mulher ali tentando segurar. Então no rito de passagem, o que acontece? Os homens mais velhos vão até esse cara que está fazendo o seu rito e tiram ele da mãe, arrancam ele da mãe, simbolicamente. E aí esse cara que está fazendo a sua transformação, ele precisa passar por uma provação. Porque o que acontece na sociedade hoje? Você sai na rua e você vê que a maioria dos caras está tentando provar que é homem. Como que faz isso? Se impondo, acelerando o carro, querendo te ultrapassar. O cara está sempre ali tendo atos para provar a sua masculinidade. Por que ele faz isso? Porque ele nunca teve um momento pontual, ritualístico, junto com outros homens em que ele pudesse provar que ele é homem. Ele não foi reconhecido. Ele se reconhece como homem, mas ele nunca foi reconhecido. Então ele está sempre buscando esse reconhecimento, sempre tentando. E no ritual de passagem, a gente proporciona um espaço para que esse irmão possa provar, né, através do seu corpo, através de testes que vão levar ele a um limite físico, mental, espiritual, emocional. Né? Você passou pelo ritual solar, você sabe o que é. Né? Chegar num ponto assim que você não sabe mais se você vai conseguir. E a gente diz, vai, irmão, ó, segue. Você tá ali que suas pernas estão bambeando já. E a gente não pode falar muito porque o mistério é um dos pilares. Né? Se a gente contar tudo que acontece no ritual solar, não vai ter graça, entendeu? Porque o elemento surpresa, ele gera um fator psicológico muito grande. Então, quando você tá lá fazendo o ritual e você passa por uma coisa totalmente inesperada, você diz assim, uau, se eu soubesse que era assim, não sei se eu estaria aqui, né? Agora, quando você vai confiando, aí tudo muda, cara. Então, a confiança ela é um dos pilares do nosso trabalho. Você precisa confiar. E como que você confia? Pela indicação dos outros caras que já foram, ó, tá aqui vivo, né? Sobreviveu, se transformou, virou outra pessoa. Eu também, cara. Eu passei por vários rituais. Esse final de semana agora eu fiz um rito de passagem entre homens, que foi o 3º ciclo do Guerreiros do Coração. Então, cara, eu tava lá, entendeu? Eu passei por isso de ir, sabe, digamos assim, né, metaforicamente, mas literalmente também, você tá caminhando no escuro ali e você não sabe o que vai acontecer, cara, e de repente acontece uma coisa muito inesperada e você se vê numa situação extremamente desconfortável e você tem que passar por aquilo. E aí? Mas uma das frases que eu gostei muito, né, quando eu fiz o meu rito também, o ciclo 1 do Guerreiros, é que eles me falaram uma coisa que me acalmou completamente. Falou, olha, nas reuniões de preparação, falou, olha, não tem sacanagem. Fica tranquilo, entendeu? E eu me senti completamente seguro ali que ninguém ia me sacanear, ninguém ia me expor além dos meus limites físicos, né? E foi assim que eu me senti também, né? No ritual solar, né? Eu me senti muito seguro, né? Com uma equipe ali muito preparada. Senti que vocês respeitavam muito o limite de cada um ali também. E eu gosto muito de um conceito que é expandir a zona de conforto. Né? Muita gente fala, a vida tem que acontecer fora da zona de conforto. Eu acredito que a gente tem que viver de forma confortável, sim, por que não? Mas eu preciso expandir, eu preciso ir além. Né? E romper esses paradigmas de que a gente não dá conta, isso muda tudo, muda o jogo. Então, até hoje, quando eu enfrento, uma das coisas que me chamou muita atenção lá foi lidar com a diversidade. Que é um desafio para mim. Eu tô tendo muita diversidade, muita coisa nova na minha vida aqui, fora, né, do ritual. E lá eu tive que aprender a respirar para lidar com a diversidade, eu tive que aprender, né, a me conectar comigo mesmo para lidar com a diversidade. Tive acesso a outras ferramentas que eu já conhecia, mas de um jeito diferente. A outras que eu não conhecia, que eu experimentei. A outras que eu tava na minha lista para experimentar, mas estava lá no final da lista. Né? Tem uma coisa que vocês até me autorizaram a falar e a comentar, né? Que para mim foi muito marcante, foi a questão do banho de gelo. Né? Isso aí acho que a gente pode comentar porque é um pedacinho só do que vive lá. E o contexto que vive é totalmente diferente. Puxa, para mim é uma coisa que eu queria fazer, mas não ia fazer agora nunca. Entendeu? E quando eu vi, eu tava lá. Mas aí eu tive o suporte, e isso é uma coisa legal, porque não é assim, entra lá.
Não, tem todo um conceito, tem todo um trabalho de preparação, né? Para viver ali alguns minutos daquela experiência, teve horas de preparação e dias de vocês também se preparando. E aquilo ali para mim me transformou. Hoje, sempre que eu tenho uma adversidade, primeira coisa que eu lembro é respiração. Eu trago a respiração e aquele barulhinho até também que me ajuda, não é não? Então, é maravilhoso. Então, isso muda tudo. Isso aqui que eu estou compartilhando é assim, um pedacinho dentro de um contexto muito maior daquilo que você vive lá. Então, eu posso dizer isso. É muito bom você passar por isso num ambiente seguro, num ambiente consciente. É maravilhoso. Se a gente pode escolher viver uma adversidade para poder crescer num ambiente seguro e consciente, com equipe preparada, isso é um sonho. Por isso que eu chamo vocês de Dream Team. Sim. Um rito de passagem, para ele acontecer, ele precisa ter 4 coisas. Ele precisa ter um espaço que seja preparado para isso e que, de preferência, seja isolado, porque você não quer estar lá fazendo um momento que seja muito difícil e tá passando um carro ali do seu lado com pessoas nada a ver, né? Não, ele tem que ser um ambiente mais no meio da natureza. Ele precisa ter pessoas que estão preparadas para te guiar nesse processo. Então, no Ritual Solar, a gente estava com um time de 7 facilitadores multidisciplinares, que cada um cuida de uma área, né? A gente tem o Laírton, que é terapeuta Ayurveda, que é enfermeiro, que, enfim, o Laírton, o currículo dele é extenso, né? E tem que assistir o episódio dele para saber, né? Enfim, tem o Renan, que é psicólogo, tem o Edu, que cuida mais da parte espiritual da parada, né? Ele tem uma ligação espiritual muito forte. O Bruno, que estava cuidando mais da parte da respiração, cuidou da parte da banheira de gelo. Tem o Renan, não, o Renan eu já falei, né? O Cisso, que estava também com a gente fazendo toda a parte de vídeo, enfim, ele estava também responsável, no outro ritual ele foi o Homem Fogo, e eu que fico liderando essa equipe, né, cuidando para que tudo dê certo. O Marto também, que cuidou de toda a parte da bioenergética. A gente tem um exercício de confrontação para você se impor, aprender a se impor de uma maneira a conquistar os seus objetivos. E mais uma equipe de apoio, né, de pessoas que já participaram nas outras edições e que estavam lá apoiando. Então, quando você tem uma equipe, né, eu agora, por exemplo, fui fazer um rito de passagem que chama Busca da Visão. E aí, poxa, a pessoa que estava guiando lá a Busca da Visão é um cara que... O cara tá desde os 12 anos fazendo Busca da Visão, entendeu? E aí eu sabia que eu podia confiar nele. Então, você tem que ter o lugar, tem que ter as pessoas, tem que ter a aprovação, né? Que você vai ser provado, você vai ter que fazer algo difícil, porque quando você prova uma vez, aí você nunca mais precisa provar. Você muda o seu ponto de referência. E o quarto ponto, né? O espaço, as pessoas, a aprovação, e você tem que ter um símbolo também da sua passagem, da sua transformação. No Ritual Solar, a gente entrega um colar, né? Que representa toda essa transformação. E a banheira de gelo, especialmente, né, cara, acho que dá para falar um pouquinho mais sobre isso. A gente fez a banheira de gelo de uma forma muito diferente, porque normalmente ela é associada com recuperação muscular, com uma coisa que você faz para ter um benefício físico e tal. E sim, funciona para isso. Mas lá no Ritual Solar, a gente estava fazendo a banheira de gelo para, em alguma medida que seja microscópica, mas para compensar toda a dor que as mulheres sentem mensalmente pela dor da menstruação, por exemplo, quando tem a gravidez, toda a dor que as mulheres sentem pela violência que os homens causam. Então a gente estava sentindo aquela dor de estar no gelo, que quem já fez sabe que é uma dor excruciante, parece que tem paredes te esmagando por todos os lados e o teu sistema de luta ou fuga é ativado e você pensa assim, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso? Tá doendo o meu corpo inteiro, eu preciso sair daqui. E aí você sustenta esse lugar, você aguenta. Porque você tem um significado, tem uma simbologia que está ali sustentando o seu trabalho. E também a banheira de gelo, muitas vezes a gente vê na internet as pessoas fazendo sozinhas, né? Então, tá lá o cara sozinho, pá, o Iceman, né? A pessoa tá ali sustentando. É legal fazer sozinho, eu gosto. Mas no Ritual Solar a gente faz em dupla. Então são 2 caras. Então você tá ali não só por você. Você não vai sair porque você sabe que se você sair, o outro cara vai ser também. Porque ele também tá na merda. Ele também tá querendo sair. Se você sair, você vai puxar o outro pra fora. Então você fica ali sustentando porque você tá junto com a outra pessoa. Isso é uma coisa que eu acho muito bonito, esse apoio entre os homens. Cara, eu tô aqui, conta comigo. Nós estamos juntos nessa. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, nos grupos de homens, né, especialmente nos rituais, a gente desenvolve muito uma união entre força e vulnerabilidade. Você tá ali num lugar de força, de
se impor, de aguentar, de resistir, de passar por uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo você está vulnerável. Você está aberto. Você está disposto a ser ajudado, a ser mentorado, a ser guiado. Você não está ali fazendo tudo sozinho. Você está junto com outras pessoas e as pessoas estão vendo a sua fraqueza e estão te ajudando a transformar essa fraqueza numa força. Sensacional, amigos. Recomendo muito, né? Não fique criando muitas coisas aí na sua mente. Nossa, será? E o gelo, tudo. Isso é só um exemplo, né? Eu até pedi autorização para eles no dia lá, porque foi muito impactante para mim essa parte. E é muito bem montado o ritual. Porque o gelo vem na hora perfeita, é na hora que você precisa. Mas agora não vamos falar mais sobre isso, não. Já falamos demais. Em janeiro de 2025, a gente vai ter a próxima edição do Ritual Solar aqui no Brasil. É isso aí, né? E eu acho que é uma experiência maravilhosa. Então, depois a gente vai divulgar essas datas aqui também, né? A gente faz questão de divulgar no Clube da Transformação também a parte do Ritual Solar. Eu já comentei com você, né, Juliana? A gente tem total interesse aí em fazer isso chegar para mais pessoas. A gente nem começou ainda a nossa comunidade, nem inauguramos essa sede aqui ainda, né? A gente abriu aqui, é igual o filho nasce não é quando a gente quer. Quando a gente viu, a gente já tinha gravado o primeiro, um casal que queria alugar aqui, porque a gente também aluga esse espaço, né? E quis alugar já no dia e nasceu os 2 podcasts no mesmo dia. Então, aconteceu. E agora a gente já gravou vários, né? E agora a gente está preparando para lançar mesmo a comunidade. E eu quero muito poder falar lá, né? E contar com o apoio de vocês aí também para poder levar esse conteúdo também para os homens da comunidade, né? E também para as mulheres, para aprenderem também a lidar com os homens, né? Ajudar e apoiar as mulheres nesse sentido. Porque eu vejo também o que você falou. Às vezes a mulher está se desenvolvendo tanto, tudo mais, e às vezes não sabe como, de repente, apoiar esse homem para vir junto, né? Que dentro de um espaço que eu gostei disso aqui, né? A força com a vulnerabilidade. Né? Eu acho que é maravilhoso e eu tô trabalhando muito isso, de me permitir ser vulnerável. Né? Então, por exemplo, se fosse antes, talvez eu teria parado aqui e recomeçado o podcast. Falei, não, mas eu esqueci de pegar aqui a bio do Juliano. E a gente foi falando da sua bio durante o processo aqui também, né? E eu tenho me permitido isso, né? Permitir errar. Né? Não querer ser perfeito, não querer simplesmente, não vou me proteger de tudo e de todos, porque eu preciso ser perfeito. Né? Então, acho que a gente tem muitos temas aí para a gente continuar conversando. Eu queria só tocar, antes da gente terminar, Juliana, num tema que acho que tem a ver com o livro. Eu sei que é um tema complexo, é um tema amplo, que é o tema dos arquétipos. Uhum. Mas se você puder dar uma pincelada sobre isso e como que esses arquétipos a gente pode trabalhar, nós homens, quais são os principais arquétipos que a gente pode trazer ali para o nosso dia a dia que pode nos fortalecer. Claro, vamos lá. Arquétipos é um tema muito interessante, eu adoro. E vamos primeiro começar analisando a origem, né? Os arquétipos foram um termo proposto pelo Carl Jung, que foi aí um cara que fundou a psicologia analítica. Então, o Jung e o Freud, eles foram contemporâneos, né? Foram pessoas muito importantes no mundo da psicologia e que, a partir disso, se criaram diversas linhas de estudo, a partir dos estudos tanto do Jung quanto do Freud. E o nome arquétipo ele pode ser dividido em 2 partes, que é arque e tipo. Quando a gente fala arque, o que vem? Vem arqueologia. Né? É o que? É uma coisa antiga, é uma coisa ancestral. E quando você fala tipo, o que vem? É o tipo, é um modelo. Né? Então, arquetipo seria como se fosse um modelo ancestral, que é uma coisa que está dentro da sua cabeça. Então, guarda isso, modelo ancestral. Vamos simplificar. O que é um arquétipo? É um programa de fábrica que vem instalado já na sua cabeça. Né? Então, pensa, por exemplo, um pato quando nasce. A pata vai lá, põe o ovo e aí nasce o patinho. O patinho ele tem um programa de fábrica já, que é instintivo, que é o primeiro ser que eu ver é a minha mãe. Né? E então ele já tem o arquétipo da mãe instalado dentro dele. Ele sabe que existe um outro ser, que é a mãe dele, que é o seu outro ser, ele vai proteger e vai guiar ele. Certo? Então, nós, enquanto seres humanos, a gente foi... O ser humano, enquanto espécie, né, ele tem alguns milhões de anos, cerca de entre 2 a 3 milhões de anos, não existe um cálculo exato, né, sobre isso. E o Homo sapiens, ele tem, se não me engano, 200 ou 250 mil anos. Então, assim, existe toda uma bagagem que a gente foi carregando, né? E antes de existir o Homo sapiens, já existiam também outros seres que também têm os seus arquétipos dentro de si. Então, quando você nasce, você já nasce com os arquétipos pré-instalados na sua cabeça.
é como se fosse um aplicativo que ele está vazio de informação. E aí você precisa preencher ele. Então, por exemplo, um arquétipo que normalmente as pessoas entendem muito fácil é o arquétipo do guerreiro. Por que elas entendem muito fácil? Porque tá tendo um monte de guerra aí no mundo, né? Então é fácil de você ver. Quais são as características do arquétipo do guerreiro? É você ter objetividade, é você ir até as coisas que você quer, é você ter persistência, é você ter paciência, ter foco. Né? Um guerreiro, ele precisa ter isso. Imagina, você vai ir para um campo de batalha e você não vai ter persistência. Você não vai ter foco, você não vai saber qual é o seu objetivo. Cara, isso não existe, né? O arquétipo do guerreiro, ele precisa ter essas características. Ele precisa fazer as coisas com calma, porque ele sabe que, né, quando chegar a hora ele vai estar pronto. Esse é o guerreiro. Então, a gente vê muito desse arquétipo no mercado corporativo. Só que o arquétipo, ele é que nem uma pirâmide, né? Tem aqui essa pirâmide para ilustrar. Então, vamos pensar que o arquétipo do guerreiro é o topo da pirâmide, tá? Mas existem também as distorções desse arquétipo, porque, como tudo na vida, pode existir um desequilíbrio. Então, se a pessoa, ela tá demais no guerreiro, eu sou guerreiro, vamos lá, e tudo é o guerreiro, nunca tira armadura, o que acontece? Ela não é mais o guerreiro, agora ela é o sádico, ela é o workaholic, ela é a pessoa que o tempo inteiro tem que ter uma meta e, não, mas espera aí, qual que é o objetivo disso aqui? Não, mas me mostra os números, né? Show me the data. É sempre isso, é sempre colocar o pau na mesa, é sempre essa linguagem hiper masculinizada. E aí o que acontece? Se você nunca tira a armadura e você tá em casa brincando com seu filho, conversando com a sua esposa, o que vai acontecer se você tá de armadura com a espada levantada? Uma hora você vai se virar e você machuca às vezes a pessoa que você mais ama. E aí você se arrepende. E aí, poxa, mas daí você não sabe sair porque aquela armadura ficou presa no seu corpo. Tem um livro maravilhoso que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Acho que é esse, né? Então, que fala justamente sobre isso, né? Sobre um cavaleiro que o tempo todo estava guerreando e salvando princesas e matando dragões. E aí, dentro de casa, ele não conseguia nem tirar o elmo mais da armadura dele. Ficou preso e aí o filho dele não reconhecia mais ele. E a esposa dele sentia falta dele, né? E aí o casamento dele entra em crise. Então tem muitos homens que entram nesse arquétipo do guerreiro, do provedor, porque eu preciso, e é muitas vezes necessário, mas assim, você tem que saber quando tirar a armadura também. Esse é um arquétipo, né? E aí tem também então tem a inflação, né, que é o excesso de identificação com esse arquétipo, e tem a deflação, que é quando você acha que não, eu não vou ser guerreiro. Né? Não existe isso, para mim não é assim, e aí você deixa de ter essa energia na sua vida, né? Então falta, você não consegue chegar até seus objetivos, porque sabe, você não se identifica com aquilo. Então todo arquétipo ele tem essas três partes, tem o centro, que é o arquétipo maduro, tem a inflação e tem a deflação. Então vamos pegar um outro arquétipo, né? Assim como eu falei da mãe, existe o arquétipo do pai. E você não precisa ter um filho biológico para ser pai. Todos nós somos pais das crianças que estão convivendo com a gente. Você viu uma criança, cara, você automaticamente é um pai arquetípico para ela, porque você é um homem mais velho e você está ali representando algo que ela vai ser um dia. Então, em alguma medida, ela se espelha em você. Só que aí a gente tem o excesso do pai, que é o cara que quer controlar tudo, né? O superprotetor. Não deixa o filho, meu Deus, o filho não pode engatinhar no chão, não pode subir num murinho que já quer tirar ele dali. E existe, por outro lado, que a gente mais vê do arquétipo do pai, infelizmente, que é o ausente. A pessoa que foge da sua responsabilidade, né? Então, a gente tem que estar sempre nessa missão arquetípica, né? Buscando ir mais para o centro. Buscando entender quais são as qualidades, quais são as características de cada arquétipo e integrar elas na nossa vida. Então, eu gosto de pensar numa imagem que é um armário. Pensa num armário que tem vários figurinos. Então, um figurino é o figurino do pai, o outro é o figurino do guerreiro, o outro é o figurino do rei, o outro é o figurino do mago, o outro é o figurino do curador. Então, é como se fosse... Não dizem que a vida é um palco, né? Um teatro. Pensa que cada arquétipo é um figurino que você vai ter na sua vida. Então, poxa, eu tô indo pro meu trabalho, cara, hoje é um dia importante, tem uma reunião super importante, eu preciso bater minhas metas, vou vestir o arquétipo do guerreiro, vou botar esse figurino. Maravilha. Saí do trabalho, agora eu tenho que ir lá buscar o meu filho na escola. Então, eu vou tirar o meu figurino de guerreiro, tirar a minha armadura, e agora eu vou botar o meu figurino de pai.
né? Que o pai, ele dá orientação, ele guia, ele tem as suas responsabilidades, é outra coisa. Aí eu cheguei em casa, botei meu filho para dormir, aí tô lá com a minha esposa. Poxa, eu não quero ser o pai da minha esposa. Não, eu vou tirar o figurino do pai e vou vestir o figurino do amante, né? Eu vou ter empatia, eu vou escutar, eu vou ser uma pessoa que tá ali dando e recebendo, sabe? Então, para cada momento do dia, tem um figurino diferente que você tem que vestir. E se você fica preso só num figurino, você vai ter muitos problemas na sua vida, né? Porque é aquela coisa, quem só tem martelo parece que tudo é prego. Então, se você ficar preso, né? Hoje em dia, eu vejo no Instagram uns testes. Descubra qual é o seu arquétipo. Cara, isso não existe, o seu arquétipo. Não, você tem todos os arquétipos. Você pode ser um mago, pode ser um guerreiro, você pode ser tudo. Só que você tem que saber conhecer cada uma dessas qualidades para poder ser cada um deles ao longo do seu dia. Então, para mim, os arquétipos é isso. É um grande armário, né? Que é um programa de fábrica que está instalado, só que a gente tem que saber acessar esses programas. Então agora... Então, quando eu leio sobre os arquétipos, eu me torno consciente disso e eu sei, poxa, agora eu tô aqui interagindo com uma criança, ela não é o meu filho, mas eu vou ser por um instante o pai dela. Deixa eu ser uma pessoa aqui que é responsável por essa outra vida, mesmo que por um instante. E aí, na Jornada Solar, a gente traz a cada mês um arquétipo diferente. Então, explica o que é esse arquétipo, explica as sombras dele, né? Tanto a inflação quanto a deflação, e faz uma proposta para que durante esse mês você se conecte com essa energia para que você desenvolva ela na sua vida. Só por essa informação já valeria o investimento da Jornada Solar, né? E tem muitas outras coisas aqui. Isso aqui é um tesouro, né? E eu fiz uma manobra ousada aqui no final do podcast entrar num tema que é tão profundo, mas eu adoro escutar suas explicações. Você consegue explicar de um jeito exatamente equilibrando masculino e feminino, de um jeito que ao mesmo tempo é racional, porque traz a informação, mas é feminino também porque traz uma analogia, né? Traz uma comparação inteligente que ajuda a gente a compreender, né? E entender como que eu uso isso na minha vida, né? Então eu ia até comentar que a cada mês realmente tem e queria te agradecer, irmão, porque não só pela sua presença aqui hoje, né, mais uma vez, mas por ter trazido esse arquétipo do guerreiro como exemplo, que nada acontece por acaso. Porque nesse momento, né, para montar toda essa estrutura aqui, eu tá no começo, tá preparando para o lançamento dessa comunidade, eu tô tendo que trabalhar muito esse lado meu guerreiro, né? Até me emociona aqui novamente, né? Normalmente eu me emociono uma vez a cada podcast, cada vez. Mas porque não tem sido fácil essa jornada e gratidão por me trazer essa consciência, né? De que muitas vezes eu não tenho tirado a minha armadura, sabe? Então, é isso, eu te agradeço, porque esse podcast aqui a gente faz, eu brinco, eu e a Josi, que a gente faz pra gente. A gente não faz só pros outros. E a gente faz pra cada convidado que tá aqui com a gente também. Então a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de, nesse momento da minha vida, tá trazendo esse tipo de informação pra mim, tá trazendo essa informação pra você aí que tá nos escutando, e por poder te receber aqui nesse momento, que é muito especial. Então, assim, recomendo aos homens que não tenham vergonha de chorar, né? Eu aqui nem sabia que eu ia chorar aqui, mas aconteceu, né? Não tenha vergonha de ser vulnerável, né? De pedir ajuda. E muito menos não tenha a vergonha, e você faz tanto investimento em tanta coisa que às vezes não vale a pena, né? Então faça o investimento aí na sua Jornada Solar, que tá aqui, que eu recomendo. Os livros dos 13 Passos para Ser um Novo Homem. Também os rituais, né? Os retiros também, o Origens, que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza, né? Depois eu conto mais para vocês. E também no Ritual Solar, né? E que se você tiver a oportunidade de participar de algum grupo de homens aí na sua cidade, faça isso, né? Aproveite essa oportunidade. Se não tiver nenhum, crie um, né? Dê um jeito, mas participe primeiro para que você possa se conectar e faça isso com consciência, né? Acho que isso é a base de tudo. Mas aqui, Juliano, a gente sempre termina o nosso podcast também com um ritual, né? Que é uma celebração. Olha. E a gente gosta de terminar celebrando, só que celebrando de um jeito consciente. Então aqui a gente optou por não usar bebida alcoólica. Bom também. Que eu nem tomo álcool. Nem eu também nem tenho tomado, mas eu tô brincando que eu não tomo, não é nem porque eu acho que faz mal, tudo não é nem só pela saúde, é porque eu ando num nível de consciência tão alterado que se eu colocar o álcool estraga, sabe? Então assim, tem sido tão bom tá consciente, tá passando por esses desafios, mas aqui a gente termina com essa kombucha, que é a kombucha de uma amiga nossa, da Dani, que é uma empreendedora consciente também, que nasceu do desejo dela
de viver mais saudável e de substituir o refrigerante por algo que fosse mais saudável. E ela começou a fazer para ela, os amigos começaram a pedir, e ela transformou isso num negócio que é a Bubble Bliss, que ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Uau! Né? Inclusive, a gente acabou de publicar o podcast dela, né? Então, eu vou abrir aqui pra gente poder fazer um brinde. Essa aqui é de... Acho que é hibisco com maracujá. Irmão, posso fazer mais um último convite para os querido, homens? por favor. Que você falou essa questão dos grupos de homens, né? A gente está lançando um projeto novo, talvez nem você saiba, né? Ele ainda não foi lançado. Aqui ao vivo. Que chama Certificação para Facilitadores de Grupos de Homens. Saúde, meu irmão. Saúde, irmão. Que alegria. Muito sucesso para nós. Consciente, claro. Sucesso consciente. A gente está lançando esse projeto justamente para apoiar os homens que estão aí espalhados por várias cidades do Brasil e do mundo. Já tem irmãos de Portugal, da Austrália, da Espanha que já manifestaram interesse de estar com a gente, porque esse é um movimento global dos homens se juntarem. Assim como o feminismo é um movimento global, né? Por mais que hoje esteja muito distorcido, mas a essência dele sempre foi pela igualdade, sempre vai ser, e é um movimento global. O movimento da masculinidade consciente também é um movimento global. Então, existem hoje grupos de homens, assim como o da Jornada Solar, espalhados pelo mundo. E o que acontece? Esses grupos eles estão muito desestruturados, né? Digamos, você viu aqui, quero fazer um grupo de homens. Você começa, só que assim, você... digamos que nunca facilitou um grupo. E aí, né? Como é que faz? Como é que eu chamo as pessoas? Eu cobro por isso, não cobro, mas daí eu vou trabalhar de graça. E tem todo um cuidado que você tem que ter, né? Uma responsabilidade ali também. Né? Exatamente. Como que eu faço para a pessoa ter um processo significativo que ela vai talvez ter uma catarse, ou talvez ter um insight, ter um entendimento novo sobre algo, vai ressignificar a relação dela com o pai? Como que eu guio um processo desse que é tão delicado, tão profundo? E como a gente na Jornada Solar vem fazendo isso há alguns anos, eu me juntei com outro irmão que é o Fabrício Marangoni, que ele também trabalha já dando uma outra certificação para facilitadores, que daí não é de grupos de homens, né? É mais do mercado corporativo. E ele é um cara que está também trazendo muito conhecimento para esse projeto. E a gente vai trazer também outras pessoas para ajudarem nessa certificação. E a ideia é trazer para os irmãos que querem guiar grupos de homens, seja dentro das suas empresas, seja grupos terapêuticos abertos, ou sejam pessoas também que querem aprofundar o seu conhecimento nessa área de liderança, focando em autoconhecimento. Esse projeto que chama Certificação para Facilitadores de Grupos de Homens. Então vai ser uma formação online que a gente vai fazer, vai começar em setembro. Vai ser online, ao vivo, né? Também vai ter uma parte presencial. E aí fica o convite para os irmãos que querem se profissionalizar, porque o autoconhecimento ele também pode ser profissional, especialmente quando você está ajudando outras pessoas, né? Você faz o seu processo pessoal, mas você quer ajudar outras pessoas, aí você tem que ser profissional em fazer isso. Eu hoje, graças a Deus, vivo disso, né? Sou uma das poucas pessoas no Brasil que vive de trabalhar com masculinidade consciente, e eu sei que tem muitas pessoas que querem viver disso. Que às vezes a pessoa tem um trabalho lá assalariado, mas o sonho dela é ser um terapeuta que ajuda outras pessoas, que faz grupo de homem, mas é difícil, porque tem muita resistência, né? Os homens têm muita resistência, muitos preconceitos. Então a gente ensina como driblar essas resistências, como driblar esses preconceitos, e você conseguir ser um facilitador que vai guiar o seu grupo e vai estar ajudando outras pessoas. Então, muito bom brindar para o sucesso desse novo projeto também. Novamente. Muito bom. Ó, que maravilha, parabéns aí pela iniciativa, mais uma vez. Né, o que eu te falei, tudo que você fizer aí na Jornada Solar, fala aí o que você achou da... Boa, né? Boa. Gostei, cara. Boa, né? Diferente, né? Cara, diferente, desce leve, né? A kombucha às vezes é um pouco mais ácida, assim, essa... E um dos segredos dela é que, além dela ser orgânica, ela tem toda a energia, porque ela é feita aos sons de mantra, entendeu? Com sound healing, então é um processo diferente. Diferenciado. Né? É diferenciado de produção, tudo, né? Se você conseguir, assiste o podcast da Dani lá, que você vai ver a história dela bem bacana. Ela veio do mercado corporativo também aí, morou em Dubai, então transformou muito a vida aí também. Né? E eu acho que é isso, a gente está nesse processo de transformação. Queria agradecer muito aí, né? Além da presença do Juliano aqui, o Bruno que está aqui nos apoiando, a Yada Creative, maravilhoso, né? Esse suporte que eles dão pra gente, que nos deixam seguros. Agradecer a Karina que está aqui nos bastidores também nos apoiando, a Josi que está ali também, né? Que saiu aqui da sala pra gente ter uma conversa hoje do masculino aqui também. Né? E a gente tem feito muito isso é saudável,
né? Que a gente ficava muito tempo junto, sabe? O tempo inteiro junto, fazendo tudo junto. Então tem hora que a gente tem que fazer coisas separadas também, isso é saudável. Queria agradecer a Zen Telecom, que proporciona essa internet também, que faz isso chegar até vocês. A Aqua Live, que proporciona essa água maravilhosa aqui, com qualidade do Himalaia aqui pra gente também, né? E a cada um de vocês aí que está nos escutando até agora, independente de onde você estiver, eu espero que tenha sido tão bom para vocês aí quanto foi para a gente aqui essa conversa. Espero que para você também tenha sido, né, contribuição estar aqui conosco no Clube da Transformação. Juliana, eu queria deixar um espaço aqui para uma última mensagem que você quer deixar aí para os nossos homens e para as mulheres também, por que não? Cara, maravilhoso. Quero deixar a mensagem que essa kombucha é muito boa mesmo. Gostei. E acho que posso deixar um recado relacionado ao que você disse, né? De não fazer tudo junto. Eu e a Fran também, a gente está há quase 8 anos juntos. E a gente teve já isso, né? A Fran, ela trabalha comigo na Jornada Solar. Eu ajudo ela na empresa dela, que ela tem o Estúdio Beaten, que é uma empresa para fazer sites, né? Ela é web designer. E aí a gente estava sempre junto, né? Morando junto, trabalhando junto. E uma vez um psicólogo me falou uma coisa que é o seguinte: cara, isso aqui, ficar junto o tempo inteiro, é morte. A vida, ela é assim, ó, você contrai e você expande. Você contrai e você expande. Os pulmões são assim, né? Você inspira, expande. E você expira, contrai. Então, se você ficar só contraindo, só junto, cara, vai dar ruim. Você precisa ter o espaço separado. Então, eu hoje tô aqui em Floripa, né? A Fran não veio. A Fran tá lá em casa, em Cotia, cuidando dos cachorros, fazendo as coisas dela, trabalhando, né? E eu tô aqui. Então, é isso. Eu acho que você pode ter uma distância e isso ser saudável. Eu e a Fran, quando a gente começou o relacionamento, a gente ficou 2 anos namorando à distância. Tem um mito de que a distância não funciona. Tem um grande amigo meu que começou agora a namorar à distância, ele estava todo preocupado. Cara, a distância, ela é positiva, né? Então, inclusive, muitas vezes a distância do processo de autoconhecimento. Às vezes a gente dá uma escapada, né? Vive lá um processo que não tem tanto a ver com autoconhecimento, que você vive outras coisas e daqui a pouco, não, peraí, preciso voltar. Aí você volta, tá tudo certo. Né? Tem um livro maravilhoso que eu vou dar dica que chama Siddhartha, do Hermann Hesse. Cara, esse livro é life-changing, assim, ele muda vidas mesmo. E o Siddhartha, ele é um cara que ele tá sempre no autoconhecimento, e quando vê, ele vira e ele fica vários anos sem prestar atenção no autoconhecimento. E aí quando ele volta, aí sim, aí ele volta com tudo. Então, se você é uma pessoa que tá distante do seu autoconhecimento, ou se teve algo que você fez na sua vida e que daqui a pouco você tá mais distante, cara, sempre é tempo de voltar, né? Sempre é tempo de olhar para dentro, sempre é tempo de recomeçar. Nunca é tão tarde que você não possa recomeçar. Eu acho que essa é uma mensagem que eu levo para minha vida e que senti de compartilhar aqui. Vamos sempre recomeçar, cara. Sempre é tempo. Que maravilha, irmão. Gratidão por você existir, gratidão pela sua presença. E eu sempre falo para alguns convidados aqui, principalmente, que a gente tem que ter mais tempo aqui, temos que gravar um novo podcast, né? Mas nunca tem a data. Mas que bom que eu fiquei feliz, porque daqui a alguns dias nós vamos gravar de novo, junto com o Manu e com o Rafa, né? E vai ser outra experiência, tenho certeza, maravilhosa. Você é sempre bem-vindo, irmão. Esse espaço aqui do Clube da Transformação também, é da Jornada Solar, é seu também. Sinta-se em casa e volte mais vezes. E daqui a alguns dias nós estamos aqui novamente. Um abraço para vocês e até a nossa próxima conexão. Gratidão. Valeu, irmão. Valeu.